Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Escola em Voz, um podcast que fala sobre educação. E hoje estou aqui novamente com o meu parceiro, meu comparsa, meu amigo Anderson Gross, para tratarmos aí do segundo dia de provas do Enem e conversarmos um pouco aí com o nosso ilustre convidado, qual tenho a honra de recebê-lo aqui. Anderson, tudo certo para o nosso próximo episódio? Quer fazer as honras? Quero sim, é muito bom estar aqui e sempre deixar o convite para você nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos também no YouTube, naturalmente, você está assistindo por esse canal provavelmente. Então, inscreva-se, ative o sininho, siga-nos também em outras plataformas para que a gente possa estar mais perto de você. E hoje, um cara que eu já encontrei em várias escolas, velho. O cara é rodado também, Rony. Eu achei que a gente era rodado, Ele tem mas essa cara de novinho, é só a cara, então. só a cara de novinho. Só, cara. Porque professor Gustavo de Biologia, seja muito bem-vindo ao Escola em Voz, um podcast que é voltado para as escolas aí particulares, né? E trazendo conteúdo. E agora a segunda semana de Enem. Seja bem-vindo. Obrigado, Anderson. Obrigado, Rony. Agradeço o convite, fico muito feliz, tá? Eu venho acompanhando o podcast de vocês. Muito obrigado. Desde que vocês lançaram aí, achei a ideia incrível. Como eu estava conversando antes aqui, eu sou um consumidor voraz de podcasts. Eu gosto bastante. E, assim, pô, pra mim é uma alegria, satisfação estar aqui, falar de algo que eu gosto de falar, que é educação, a gente conversar aqui. Agradeço o Legal, convite. cara. É um prazer te ter aqui. A gente já se conhece há um bom tempo, né? Conhece de encontros aí com o Anderson nas escolas, o Anderson que roda muitas escolas aqui na região de Santa Catarina. E o Gustavo, para quem não conhece, ele tem um trabalho proeminente aí, principalmente no digital. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre o lado artístico, cultural e criativo do Gustavo aí com o que ele faz na internet. Mas o que a gente queria saber de ti, Gustavo, primeiro é um pouquinho da tua história, como é que tu chegou na educação, como a educação chegou para ti, como é que tu te viu dentro da educação e saber um pouco mais de como isso evoluiu a partir do momento dessa descoberta. Cara, você sabe que a minha história na educação, ela não teve de início um planejamento, assim. Eu não, eu não me enxergava dentro da educação enquanto eu era criança e pensava o que eu ia ser, enquanto eu era adolescente, enquanto eu pensei no meu vestibular. Não me enxergava, eu não entrei na biologia para ser professor e para entrar no mundo da educação. Eu tinha vários planos que, cara, a vida foi me conduzindo, assim. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre. Eu era um aluno estudioso, não tinha dificuldade em nenhuma das disciplinas, assim. Eu sempre preferi a parte da biologia, eu adorava desde criança. Mas, assim, nunca me vi professor. E o que me fez virar professor, durante a graduação, meu curso era bacharelado e licenciatura, caso a pessoa optasse por isso, e eu fiz a opção por também fazer a licenciatura, que eram algumas disciplinas extras a partir do meio do curso. Mas até aquele momento não tinha ainda Não, vislumbrado. não tinha, era assim, era mais uma possibilidade, né? Você fez Eu ensino tava médio querendo, aonde, professor? eu fiz o ensino médio no Energia, aqui em Florianópolis. De repente até conhece o Anderson de lá. Também, pode ser Cara, de também. uma época, pô, não duvido, pode ser mesmo. Mas se bem que, 2000, eu me formei no terceirão em 2002. 2002, não, eu 2002, venho pro depois um pouco, Energia né? em outubro de 2004, É, Ah, que é então, o primeiro terceirão do Energia que eu tenho chance de trabalhar. outubro de 2004, então o meu irmão tava no terceirão nessa época. olha aí. 2004 ele tava, Então, tá? pegou o Anderson lá. Pegou, então pegou. Então, assim, e, cara, assim, o que aconteceu foi que eu fiz ali a parte de licenciatura até pra também ter mais essa possibilidade, porque o que eu sempre gostei, apesar de não me ver como professor, eu sempre gostei de ajudar os outros a estudar, desde da minha época de escola mesmo, de ajudar os meus colegas a estudar. Eles iam lá em casa, eu explicava a matéria, então eu sempre achei que eu tinha uma facilidade para explicar os conteúdos para os outros. E era a maneira que eu gostava de estudar, assim. Eu explicando para os outros, eu gostava de estudar assim. A gente sabe que é altamente eficiente, mas na época eu nem pensava nisso. Eu gostava e me ajudava. E aí, o que aconteceu foi, quando eu terminei a graduação, bate aquela... E agora? O que eu vou fazer? Né? A biologia, ela tem muitas possibilidades e o que às vezes atrapalha. E agora o que eu vou fazer? Eu posso fazer tal coisa? Posso fazer? Vou sair daqui? Não saio? Vou continuar morando em Floripa? Não vou? E aí eu falei assim, não, vou fazer mestrado então. E aí eu comecei a fazer mestrado. E um belo dia, estava eu andando na rua, eu lembro desse dia como se fosse hoje, porque eu acho que
Pode parecer todo, mas foi marcante. Eu tava andando na rua, no centro, tô com o meu celular, e era um colega que tinha estudado comigo no ensino fundamental, que tava dando professor, acho que você deve conhecer, o Henrique Foster, professor de Sim. matemática, também tá hoje grande nas redes, fazendo trabalho nas redes. Aí ele tava dando aula já, porque ele começou Eu a dar lembro do aula. sobrenome do Elis Andrioli. E ele começou a dar aula desde o início Vocês fizeram o da fundamental graduação, onde? no Nossa Senhora de Fátima, No Fátima. coleginho. Na E época ainda aí, era a Ana ainda, a coordenadora? Ana? Ana Máximo. Ana Máximo. Ana Maria Não. Máximo. Ah, tá. A Ana Maria foi minha professora, mas ela não era coordenadora ainda. Mas ela foi minha Ah. professora de ensino religioso. Ana Maria? Ana Maria foi minha professora de ensino religioso. E aí, cara, o que que. Daí ele me ligou e falou assim: ó, cara, assim, eu sei que no final da graduação, eu comecei a trabalhar em pré-vestibular comunitário, né? Porque eu gostava, eu queria, mas não pensava que aquilo ali seria depois da minha profissão. Mas eu gostava, então, não, vamos ajudar, vamos fazer um serviço aí para ajudar as pessoas. Era lá na própria UFSC mesmo, era um cursinho que eles davam, o pessoal da biologia ajudava, os PETs se reuniam para fazer. Aí eu dava umas aulas, achava bem legal, mas para mim aquilo era só uma maneira de ajudar, não sei. E ele falou, pô, cara, eu sei que tu tá dando umas aulas aí, estão precisando de professor. Posso falar o nome de escola aqui? Pode, Pode, fica à Tá. vontade. Então, professor de geração. E assim, um professor que eles tinham lá, que eles gostavam muito, saiu, daí eles estão precisando, cara, vai lá fazer entrevista. Ele falou, eles estão buscando um perfil assim, jovem e tal, vai lá fazer entrevista. Eu fiquei pensando, cara, será? Daí assim, eu fui fazer entrevista. Foi o Dadá que te Foi da que me entrevistou? entrevistou, foi. E aí, E... na primeira entrevista, eu já veio aquele cara com aquele bigodão, Não, sim, O Dadá já foi- pintava o bigode foi- naquela foi época? intimidade. Falando Já alto. pintava, Ele já pintava o bigode? Já pintava o bigode. Foi. E aí... Mas a cara, gente seguiu geração também, eu tenho certeza. pode ser também. Não, sem dúvida, Pode ser, porque eu até acho que eu peguei uma aula tua no Geração, acho que foi numa das poucas vezes que eu trabalhei com o primeiro ano, eu acho. Você tava lá, mas o teu primeiro então, pode colégio ser. particular foi Geração. Foi. E aí, assim, na entrevista ele falou, assim, eu não tinha experiência, né, cara? Então, não menti nada. Eu falei assim, olha, não tenho experiência, eu dou aula em vestibular comunitário. Mas aí, naquele momento, realmente, o que eles estavam buscando era um perfil de alguém jovem, com vontade. E porque o professor que ele saiu porque foi fazer um outro projeto naquele momento, era um professor que também era jovem e tinha uma entrada com os alunos gostavam e tal, então eles queriam alguém que não mudasse muito o perfil. Já ali na unidade da Beira-Mar, E né? acabou isso, já ali. E daí, cara, assim, aí deu certo, eu acabei entrando em 2011, lá no Geração, cara, e aí aconteceu o que acontece com todo mundo que começa a dar aula, né? Cara, a Se gente é apaixona. mordido pelo bichinho da educação. Cara, e aí foi uma coisa impressionante, assim, porque eu tava no meu segundo ano de mestrado, que era o ano que tinha que escrever, que era uma assim, cara, e eu comecei a gostar muito mais de dar aula do que da parte acadêmica ali. E ali eu vi, não, cara, É isso aí. O caminho isso é aí. esse. O caminho é esse. E aí, tanto que acabei me enrolando lá no mestrado, terminei, claro, concluí, mas não engatei em doutorado, falei assim, não, quero começar a dar aula, e aí eu dei aula aquele no Geração, aí no outro já comecei a pegar aula, substituir um professor no Energia, e aí eu comecei a dar aula em outros lugares, entrei no Elisa em 2013, entrei no Paulo Freire em 2013, e aí, cara, eu fui cada vez pegando mais aula e começando a viajar, e é isso. Então, eu fui puxado ali, abduzido pela educação, e, cara, e tô lá até hoje porque realmente vi que aquilo era o que eu gostava de fazer. Na época que você começou no Geração, a coordenadora era a Mari ou era a Thay? Era a Mari. Era a Mari, né? Uhum. Aí depois vem a Thay. A Janete não Isso. chegou a trabalhar com a Janete? Não, Não. A Janete Não. veio depois, então. É. Você já tinha saído. já tinha. Ô, Gustavo, o vestibular da UFSC para ciências biológicas é um vestibular concorrido. Cara, tu acredita que na minha época, isso aí foi uma coisa que eu não entendia, galera. Na minha época, biologia era o terceiro curso mais concorrido da UFSC, cara. Era medicina em primeiro, acho que Acho que segundo. mecânico segundo. Assim, Ou direito, né? mecânica tinha uma nota mais alta, mas ela uma relação candidato-vaga menor. vaga era menor. Eu acho que o segundo, se eu não me engano, na época era jornalismo ou direito. E aí a biologia era o terceiro e eu ficava assim, cara, por que essa galera resolveu fazer biologia? Eu ficava assim, nada. Logo nesse ano. Cara, assim, e foi impressionante, tanto que hoje depois caiu bastante, mas na época, assim, e aí, só que assim, eu era bem CDF, sabe, assim, então eu tinha sempre notas altas, eu me cobrava um monte, eu me cobrava, meus pais nunca me cobraram nada, mas eu me cobrava um monte, se eu tirasse 8 era ruim, sabe, aquela coisa que até passava da dose às vezes, assim, Sim, sabe, que sim. passa, hoje eu não recomendaria isso pra ninguém, jamais, mas enfim, eu era assim, então mesmo com a concorrência alta, eu consegui passar no meu terceirão, e
pra mim, na época, assim, eu imaginava que se eu não tivesse passado, pra mim seria o fim do mundo. A gente sabe que não, mas na minha cabeça era, meu Deus, tem que passar, tem que passar. Acabei entrando, depois de um tempo, dentro da biologia, a gente sempre passa pelas crises, né, do curso, assim, será que era isso mesmo e tal? Porque eu nunca pensei em outra possibilidade na minha vida, nunca, desde criança. Eu não sabia nem o nome que era biologia ainda, mas eu vou trabalhar com bicho, eu gosto de natureza, bicho. Então, eu nunca me permiti pensar em outra possibilidade, até entrar. E é lá na universidade, eu saí um semestre para fazer um intercâmbio, a gente começa a pensar, o mundo é grande, tem várias possibilidades, assim, pô, será que é isso mesmo? Nunca pensei. E eu cheguei a ter uma crise, assim, de que acho que eu vou tentar fazer outra coisa, né. Eu cheguei a me a eu tranquei o curso só pra fazer o intercâmbio, mas eu cheguei a me matricular num semi, porque eu ia fazer um vestibular pra administração, Olha só. no meio do curso, assim, no meio. Daí só que foi engraçado, porque eu comecei a assistir as aulas com os mesmos professores que eu tinha aula, que eu Aham. tive aula no ensino médio, que eu fiz um semi-energia, eu ia fazer. Daí eu comecei a ter as aulas, era engraçado, mas eu pensei assim: "Cara, o que eu tô O que que fazendo, eu tô cara?" fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Aí eu arrumei um estágio no IBAMA, na época, comecei a estudar, falei assim: "Não, cara, eu gosto de biologia mesmo, cara". Eu é que estava meio assim, Sim. né, O porque intercâmbio deu voltando de uma. intercâmbio O fuso horário. isso, cara, foi isso. O Deu assim: fuso horário "Não, deu uma cara, bagunçada na tua não, mente. não, eu gosto da biologia, vamos continuar aqui, eu não me arrependo, assim, eu gosto", mas depois eu fiquei pensando até: "Cara, com a nota que eu conseguia tirar, eu passava em medicina, será que não valia a pena eu ter feito medicina?" Depois assim: "Não, mas é o que eu gosto de fazer é dar aula, eu gosto de ser professor, apesar E de todas as é dificuldades". engraçado, né, porque, assim, tu tens a total certeza do que tu quer, né, e aí tu vai pra um vestibular que é um vestibular difícil, um vestibular concorrido, e tu passa a tua graduação, especulando ali, tentando saber onde é que tu poderia se encaixar, Uhum. profissionalmente depois, pra fazer algo, né. Sentiu falta, talvez, dentro da universidade, de alguma estrutura que pudesse te dar algum tipo de direcionamento pra isso? Porque, assim, uma coisa é a convicção daquilo que tu quer, né, a outra coisa é: "Pô, o que que eu vou fazer com isso agora, né? Que Onde é que eu vou me encaixar no mercado ou profissionalmente, ou na academia pra poder ter isso e colocar isso em prática?" Cara, total, Rony, total, tá. Eu acho assim, eu peguei um currículo antigo da biologia, quando eu estava no meio do curso eles trocaram, colocaram algumas disciplinas que pensavam um pouco mais nisso, mas eu acho que uma falha bem grande é que assim, eles preparavam o curso da biologia na minha época, eles preparavam totalmente pra academia, né, então era pra você seguir com Seguir mestrado, pesquisando. doutorado, pós-doutorado, pesquisando, pesquisando, só, A só, a só, até só porque mesmo, tá. quem elabora o currículo, as ementas, a pesquisa, escolheu o mundo acadêmico Sim. e é o universo que ele conhece. E aí, muitas vezes, entra naquilo ali, passa a vida dentro daquilo e esquece que lá fora as coisas estão mudando e estão alterando, e se eu não abrir a janelinha e não for fazer uma conexão com o que está acontecendo, até em questão de consumo, quanto que a biologia Hum. poderia ajudar, né? Questão industrial, enfim, todos, que eu O não vou me campo é estender. vasto, né. O campo é vasto, mas o que que ocorre? Não tem uma conexão com o mercado, e aí não consegue conectar O profissional dentro do o dentro mercado. do mercado, porque se fechou por dentro do mundo acadêmico, Com né? certeza, E, cara. e as universidades europeias, americanas, elas têm muito esse viés de De buscar. trazer as empresas para dentro da universidade. É mais ou É, menos isso? mas cara, assim, ó, eu não tive, por exemplo, hoje parece que é um pouco diferente, mas uma disciplina que falava sobre o estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA, aqueles que todo biólogo tem, qualquer construção precisa ter, o biólogo vai lá, faz um estudo, dá uma licença. Cara, a gente nunca aprendeu a fazer isso, entendeu? Ali. Que é um campo gigante pro biólogo, assim. Financeiro também, O trabalho, tudo, carreira, tudo. consultoria. Cara, pode abrir. Eu tenho colegas que se formaram comigo que hoje têm empresas de consultoria, entendeu? Só que eles têm isso aqui porque eles foram buscar algo fora. Pô, mas ainda mais aqui na Mas região que a gente está, né? Ainda mais aqui agora com toda essa especulação imobiliária. Todos os nossos terrenos E, legalizados. pois é. né? A expansão das faixas de areia, enfim, os biomas e tal. Mas enfim, se você pegar toda a área de construção civil, né? É o estado que mais tem portos, né? É o nosso, né? Agora vai abrir, parece que mais um porto. Está sendo pensando em mais um porto privado aqui para Santa Catarina. Se você pegar os parques temáticos, se você pegar o que se ainda pretende fazer no nosso litoral, onde está a Mata Atlântica, onde você tem, enfim, né, todos os biomas, etc. Então, assim, quanta área de consultoria o biólogo ele pode atuar, ele pode servir tecnicamente Uhum. as empresas, a área pública,
E como que isso não fazia parte do currículo? Não fazia, cara, E não nós estamos fazia. falando de século passado, né? Não, Nós estamos não. porque Cara, você foi universitário nos anos 2000. sim, sim, me formei em 2008. E vou te dizer, cara, eu não sei como é que tá hoje, sinceramente, o currículo, o quanto que ele mudou, mas nem no currículo que mudou enquanto eu estava na graduação, eles colocaram isso, entendeu. Talvez hoje tenha Tá, e aí mudado, porque como eu é já que saí faz da daí? academia faz Faz é fora, então buscavam estágios fora, empresas de consultoria, para poder aprender sobre isso, tá, isso não tinha. E qualquer coisa fora desse ambiente também não os possibilitava. O que eu busquei, o estágio que eu fiz no IBAMA, foi porque eu conhecia uma menina que tinha feito estágio lá, daí ela estava saindo e me indicou. E hoje ela é servidora pública do IBAMA, né. Então ela é concursada. Então assim, mas também é algo que a pessoa busca fora, porque ou é concurso que a pessoa busca fora ou é lá, na minha época era academia, academia, academia. Só. Tanto que tu deu continuidade. Tanto que eu dei continuidade, porque naquele momento era a única coisa que eu sabia fazer, que eu tinha possibilidade de fazer. "Não, vamos fazer o mestrado então". E assim, mas eu não me vi feliz nessa situação, por N motivos, enfim, mas eu era a única coisa que eu sabia fazer É, naquele é momento. engraçado porque quando a gente pensa no pré-vestibulando, no aluno de ensino médio aí que vai fazer vestibular, tem muito dessa questão das escolhas profissionais, né? Mas isso é uma questão muito mais complexa do que se estar em cima de uma escolha, né? Decidir aquilo que se quer fazer é muito importante. Ter a certeza disso é muito importante. Mas ter isso a seu favor, com uma informação e buscar os caminhos para que você possa ter uma orientação melhor, uma informação melhor para conduzir a sua vida depois disso, é fundamental, né? E é, aí, é como tu falou, tu vai lá, você tem lá um colegiado de professores que vão direcionar, mesmo que sem uma intenção maior, mas o trabalho deles é focado em algo que eles vivenciam e vivem todos os dias e não tem uma outra realidade. Pensando-se numa universidade plural, e aí eu não estou nominando, mas pensando isso em termos de graduação, de uma forma geral, porque o que acontece em uma basicamente replica-se em outras também, mas pensando em uma universidade plural, em termos de estudantes, ela tem que ser plural também em termos de opções. Ela tem que ser plural também em termos de atualizações, de busca de mercado, de modernizações que deveriam partir da própria universidade, né? E às vezes você tem que trazer de fora para dentro. o que me preocupa e me assusta dentro desse contexto por exemplo, se fazia um excelente trabalho de orientação profissional na escola, enfim, dá todo o suporte. Algumas escolas levam isso muito a sério, realmente fazem um trabalho fantástico. Mas aí daqui a pouco você cai numa universidade que o currículo tá super obsoleto. Um currículo atrasado, um currículo Ou o quadro docente também, né? obsoleto. Às vezes é o próprio quadro docente que dá o direcionamento. É. E não estamos falando aqui novamente de intenções, mas de realidades. Mas aí tu pode colocar em risco o futuro de toda uma geração que vai saindo formando dali. Porque vamos pegar um curso de 5 anos como as engenharias, pega um currículo obsoleto, eu vou me formar só daqui a meia década, né. E quando eu for me formar, as tecnologias e uma série de Já. outras coisas já foram ultrapassadas. E ainda o currículo que eu já estava que eu me formei já era ultrapassado há muito mais tempo quando eu entrei. Então daqui a pouco, tipo, né, tô me formando um troço que não existe mais. Não, esse eu acho hoje um dos maiores problemas e desafios do ensino superior. Eles não conseguem acompanhar a velocidade das transformações e não conseguem. E as demandas novas que vão surgindo não conseguem mudar o currículo para isso. Tu atende um número, né, considerável de alunos hoje, tanto virtualmente quanto fisicamente. Como é que tu vê a procura pelas ciências biológicas hoje? Ela continua grande, há um interesse da galera? Bem menor. Há um interesse bem menor. É que hoje, assim, é que o problema é que talvez eu seja meio que fechado numa bolha, né, porque hoje o meu ambiente de pré-vestibular que eu trabalho, ele tá muito restrito a uma galera que quer medicina, Sim. né. Então hoje quem procura um pré-vestibular é que hoje para a maior parte dos cursos não é necessário um pré-vestibular, né, a pessoa não é tão difícil entrar hoje em dia na universidade, a procura é menor por cursos superiores, assim. Então tá mais fácil entrar. Tirando medicina, tá difícil pra caramba, pelo menos nas públicas. E então assim, eu não sei mais
em relação à procura, porque eu tô fechado numa bolha que hoje, pra mim, 80% dos meus alunos querem medicina. Se realmente eles querem porque eles gostam, porque eles vão ser bons médicos, esses são outros 500, Mas acho que é a realidade mas a pré-vestibular, né? Porque realidade pré-vestibular, hoje é, em dia, tipo assim, você tanto que os faz. pré-vestibulares estão Então, minguando, não, estão minguando, os grandes estão minguando. pré-vestibulares do Brasil, É. os grandes, né? Aqueles milhares de alunos, Medicina. aqueles prédios com andares, Não acabaram, tem né? mais, não existe mais. Hoje você tem cursinhos resistindo ali com um número infinitamente menor de alunos, porque realmente ficou para medicina. Mas quando a gente vai para o campo da licenciatura, que já foi discutido aqui em outros episódios, fica claro que a gente não tem logo aí à frente gente Ah, interessada para com a certeza. docência, né? Não tem, não tem, cara, é só ver o que eles têm que fazer pra atrair, baixar preço de inscrição de vestibular, pra atrair licenciatura, sabe. Não, quer fazer licenciatura, é mais barato pra se inscrever. Pô, e um monte faz licenciatura à distância com um período bem curto pra tentar cara, não. Licenciatura pergunto para os alunos hoje, se eu perguntar pra uma turma de hoje de terceirão, quem quer ser professor, cara, eu vou achar muito difícil uma pessoa levantar a mão. Se levantar vai ser uma, tua. Se levantar. É. Se tiver coragem de levantar, É mesmo verdade. querendo de falar assim, não, eu quero, Verdade. isso é muito, muito pouco, muito pouco. E para ciências biológicas também eu vejo que a procura diminui bastante. Mesmo a gente sabendo que é uma área que ela é importante e talvez passe a ser cada vez mais importante nos próximos anos com tudo que a gente está vivenciando aqui. Mas eu acho que é muito a questão de pessoas pensam muito no campo de trabalho, mercado de trabalho, né? Eles olham para a sociedade e veem assim, não, estão ganhando bem, tá ganhando, tá empregado, não tá empregado, tá fazendo o quê? E então acabou optando Só por fazer outra que coisa, cara. a grande verdade é que essas profissões que eles olham hoje, talvez elas não existam amanhã, né? E aí você tem que buscar um novo mercado. E a questão de ciências biológicas é como tu falou, é uma questão atual, é tão importante quanto a inteligência artificial que a gente discutiu de manhã. A questão toda que às vezes falta justamente é essa conexão, que é esse olhar, porque dificilmente você vai ver alguém falando assim, eu tenho um amigo meu que é biólogo, eu tenho um amigo meu que... E daqui a pouco o cara tem uma consultoria, tá ganhando um belo do dinheiro, fruto do seu trabalho honesto, tudo certo, mas isso não é divulgado, né? Um médico, um influencer que talvez não tenha nem, né? Enfim, né? Não é porque é influencer que não pode ter carreira e ser milionário, né? Mas às vezes o que eu digo é que não estudou, não fez ali enfim, não tem Ou uma área não de tem conhecimento, conteúdo né? propriamente dito para ser aquilo, né? Às vezes não tem e tal, mas ok. Mas assim, essa forma mais sofisticada, mais charmosa de divulgar os campos profissionais das ciências biológicas é que realmente a gente não vê, né? Não. E a maneira como a gente trata também os próprios biomas brasileiros, né? A maneira como a gente trata a própria realidade ambiental do nosso país. O Brasil tá pegando fogo, né, cara? Literalmente, nós estamos incendiando o país inteiro, causando aquele massacre lá nos Yanomamis, lá na Amazônia e outros estados amazônicos ali. Estamos acabando com o litoral total, né? Devastando o nosso litoral. Queremos privatizar as praias agora, né? Então, assim, a maneira como o próprio país olha para os seus recursos naturais, talvez seja Reflexo Sim, né? do total, cara. E interesse, eu né? assim, a figura do biólogo nesse lado acabou se ficando como o eco chato, né, o cara que tá querendo frear o desenvolvimento sempre, né. Pô, ele tá enchendo tá isso aqui tá botando um empecilho para qualquer tipo de avanço que a sociedade tem que ter, é o biólogo chato que tá fazendo. Então, porque ficou muito nessa mesmo, porque é difícil, parece que é contra o desenvolvimento, né, É. contra qualquer tipo de desenvolvimento. Mas a pessoa que estudou e sabe qual é o problema que aquilo vai causar, né. Então, assim, é bem difícil nesse lado. Mas também tem outro lado que, às vezes, não dão destaque, mas, cara, qualquer descoberta de vacina nova aí, o cara que tá chefiando o laboratório lá é um biólogo, as pessoas acham que é um médico, não é um médico, velho. Não é. É biólogo, é biomédico, é um farmacêutico. Então, as maiores pesquisas para medicamento, para coisa, tem biólogo chefiando todos os laboratórios, mas é porque, isso não aparece muito. Né, não parece, parece pesquisa, aqui também e daí tem podia ficar aqui falando muito, mas também o lado de conselho fraco, essas coisas assim, né. Que E acabam porra, impactando. não tem E aí não politicamente tem acaba, né? politicamente é Não tem influência fraquíssimo, nenhuma, né? E às vezes a gente acha que as coisas estão longe. Eu fiquei, nenhuma. cara, impressionado semana passada. Acho que foi semana passada, eu tava lendo a reportagem de que a praia mais poluída do Pântano do Brasil Sul. nossa, cara. Ali do lado de casa, ali, É bicho. que a gente tem um conceito de poluição diferente do que É, foi. gerou uma discussão eu faço parte de um grupo
no WhatsApp ali, que é de uma galera da biologia, que já de várias gerações, assim, tem uma galera cabeçuda ali que tá nos mais altos cargos da biologia. Aí, foi uma polêmica no grupo em relação a isso aí. E De pode a galera vamos que explorar um não. pouquinho esse assunto, professor, só Não, porque é que local, mas é. assim, é porque eu fiquei impressionado, porque esse dia, cara, o Pântano do Sul não é poluído, né? Não é poluído. E aí eu me interessei ainda mais pela matéria. Aí eu li a matéria, né, dos microplásticos e tudo mais, aquela coisa toda, o professor já explora melhor do que a gente esse assunto. Mas, cara, é um negócio impressionante, porque é uma informação que eu me interessei porque me afetou. Sim. Mas Não, você, eu vou te você ia dizer que. comentar que não é É, consenso, então, professor? não, o que eu vi ali, pra ser bem sincero, eu não cheguei nem a ler a reportagem. Eu vi que a galera tava falando e uma discussão meio acalorada, assim, que não concordando com a Com o reportagem, termo. com o termo que foi usado. Ele fala assim, cara, a gente conhece. Ele falou assim: eu consigo listar aqui em 10 segundos trocentas praias mais poluídas que a gente tem aqui no Brasil. E por N motivos, assim e tal. E daí eles usaram. Mas, enfim. Mas foi uma forma de Chamar chamar atenção. atenção que. A poluição que eles enquadraram É o é os microplásticos, microplástico. né? Que a concentração de microplásticos por, assim, amostra Uhum, coletada era superior às coletadas nos nos outros outros pontos de pontos. coleta que também, E a outra né? coisa que eles questionaram foi que foi feita uma única coleta, né, em um único dia, enfim, e várias questões. Mas eu acho que tem que se chamar atenção e eu acho que essa discussão é válida, porque se havia o interesse de se chamar atenção para a questão do microplástico, Deu certo? deu certo. Eles Claro. conseguiram. Até porque o microplástico que está ali Não foi no Pano gerado Sul não ali. foi gerado ali, Sim. né? E É, esse é o grande problema, né? Saiu uma outra reportagem nessa semana de uma equipe que fez um trabalho de limpeza de praias do norte catarinense e de algumas praias do Paraná. A quantidade de rótulos de embalagens plásticas que eram Sim. asiáticos, europeus, que vieram parar aqui, né? Então essa questão vai muito além, é uma discussão muito mais ampla, muito maior, e que é um trabalho que eu não tenho dúvidas, eu creio que é desenvolvido por biólogos, Sim. né? muita Também. coisa se joga no mar e a gente não sabe como é que como que os países tratam o seu lixo, né? Principalmente países, a gente é um A país. maior ilha do mundo é uma ilha de plástico, né? Tem uma Sabia disso? Não? A ilha de maior quê? ilha do mundo é uma ilha de plástico Né. que, por conta do movimento das marés, arrasta os plásticos que estão no oceano para um único local. Cara, isso é É, sinistro. é, é, é real As É mesmo? imagens real, é real, real, é real. é ilha de lixo, né, as imagens em cima, assim, são tristes, porque tu mostra até a animais fazendo uso daquilo, Ah. sabe, E porque assim, ó, quando a gente tá num país continental, mas quantos países que são, né, que são lá, estão em arquipélagos, estão em pequenas faixas de terra, pequenas faixas de areia, etc e tal, que, cara, naturalmente, não tem como descartar aquilo ali, a não ser queimando ou dando uma outra finalidade. Então, se for olhar por lógica, deve ter muita coisa que alguém tá fazendo vistas grossas aí, porque deve estar indo muita coisa pro mar, né, muita, naturalmente, né. muita. Quem viaja por esses lugares que são lindos, paradisíacos, arquipélagos aí, fala que, assim, tem lixo pra tudo que é lado, na água, É. pra tudo que é lado. E essa é uma realidade triste. E a gente vê também, eu acho que eu vou entrar numa questão política, nós estamos aí primeiro 2, 3 de outubro de 2024, teve agora a Assembleia Geral da ONU, teve o discurso do Lula lá, na Assembleia Geral da ONU, e foi um dos pontos do discurso dele que ele comentou, né, não vou entrar em méritos maiores, mas a questão de que você tem diversos eventos, diversos congressos, diversas assembleias, diversos encontros de governanças, de pessoas do mundo todo para se tratar de um tema que se vem se tratando há muito tempo, né? Aí vai a Rio. Rio Quando foi? Rio 92, 92, que é Eco 92. 92. Nós Eco estamos indo para a 92. COP 30 e a gente não vê avanços significativos de quem efetivamente deveria estar fazendo algo, né, Gusta? Eu não sei se é desanimador a gente olhar para um horizonte de futuro nisso, né? Cara, assim, ó, eu não gosto muito de
Prognóstico. Não, é assim, não, eu tenho uma visão muito pessimista. É. Mas eu não gosto muito de falar, porque eu não quero passar para os outros essa minha visão pessimista, entendeu? E principalmente para alunos, assim, sabe? Pô, juventude, eles têm todo um futuro pela frente, eles não podem ter uma Não. visão pessimista do mundo, assim, sabe? Eles têm que achar que. Mas, mas assim, eu não vou mentir também, cara. Eu não enxergo um horizonte bom para nossa espécie, eu não enxergo. Porque eu não enxergo uma mudança, como você falou. Cara, quem decide isso é quem mais polui, entendeu? E eles não vão abrir Travar o mão, não sistema vão, não industrial, vão, econômico. não vão, Já, não. assim, eu sei que é do campo da especulação, mas eu acredito, e tá aí o carro elétrico para provar, que há muito tempo já foram desenvolvidas diversas tecnologias suficientes para superar os combustíveis fósseis, né? Então, acho que quem minimamente tem acesso a esse campo Eu tecnológico. acho que sim. Agora eu vou entrar numa polêmica, mas eu não acho que o carro elétrico é a solução. Não é, Não, longe não. O carro elétrico é tão poluidor quanto. Não, tudo bem, mas assim, Mas, em ok, substituição, foi em só substituição ao combustível, né? Uhum. Que daí os problemas que o carro elétrico traz, porque tem que gerar energia para carregar ele. Tá, ok. Mas em substituição ao combustível fóssil, né? Então isso já se existe há muito tempo e alguém, ou alguéms, né? Desculpem aí, mas alguéms tem impedido que isso tenha evoluído. várias teorias conspiratórias a gente tem a respeito Várias. disso. Mas o que me deixa preocupado é um país como o nosso pegando fogo, tá? Como outros países também, mas estou falando da onde eu estou inserido. Pegando fogo, né? Queimando literalmente. Uma boa porção do país queimando. E, cara, e todo mundo seguindo o seu dia a dia, velho. É que eu acho assim, cara, é muito doido, porque a galera, ela desconecta as coisas e não entende que tá tudo relacionado. Por exemplo, a gente, entra numa guerra absurda, na política, na última campanha presidencial, e brigou com família, não sei o quê. A gente só entrou na guerra pro presidente. E o resto? Quem é que decide as leis? Cara, o Código Florestal brasileiro, a legislação ambiental brasileira nos últimos anos, ela foi estraçalhada. Então, abriu-se uma brecha muito grande para um monte de empreendimento, um monte de ocupação, de grilagem de terra. Então, assim, e isso não. Cara, isso tá lá na Câmara, no Congresso, e passando mesmo, passando, porque assim, ó, é muita força política, é muito dinheiro, entendeu? Bom, O que basta eles ver o chamam que de aqueles caras. bancada ruralista, cara, ela tem mais poder. Então, assim, faz o que quer, cara. E assim, então a gente fica batendo na tecla de transporte, que é importante também, mas, porra, o pior problema do Brasil de queimada não é transporte. Não. E Né? olha a estrutura que os garimpeiros tinham, É o que cara. tá queimando. A estrutura que os caras montavam verdadeiras operações de guerra. Eles tinham freezer com carne, eles tinham gerador, eles tinham embarcações. Cara, eles tinham uma estrutura de guerra pra chegar lá nas terras Yanomamis e de outros ribeirinhos, enfim, de outras comunidades. Eles chegavam e não, cara, chegavam com uma operação e aquilo era altamente financiado, porque não era pouca Sim, coisa. exato. E aqui quem tá financiando é quem nunca vai querer que isso mude, cara. E é quem. Cara, então assim, é por isso que eu tenho a visão pessimista, entendeu? Que eu não vejo uma mudança nesse cenário. Eu vejo uma mudança, uma preocupação de alguns países muito ricos, que agora já destruíram tudo que tinham pra destruir e estão se vendo com a água batendo na bunda ali, né? E aí, tanto que assim, pô, Literalmente em alguns países. pega a Alemanha, acha, substituiu todo, desativou a última usina de carvão que tinha, não tem mais produção de. Então, assim, eles estão fazendo alguma coisa, mas, cara, eu acho que as mudanças elas são tão a passo mais lento do que deveriam, que tá tudo acontecendo tão rápido que eu não vejo um horizonte próximo, assim, de uma De mudança. reversão, né? De reversão, uma coisa que fizesse realmente um impacto. Por exemplo, a gente tem um exemplo de algum acordo que deu certo na história da parte ambiental, que foi o Acordo de Montreal, o Pacto de Montreal, que era da camada de ozônio. Sim, eu ia falar isso do É. CFC, né? Isso, cara, que isso é um exemplo de que se realmente os acordos fossem levados a sério e tivesse uma meta e fosse cumprido com punição, com não sei o quê, dava pra fazer. Dava pra fazer, cara. Eles tiveram um prazo, acha um substituto aí, porque daqui a pouco vai todo mundo fritar de tanta radiação ultravioleta chegando. E como aquilo era um impacto que já estava corrente, impactava diretamente na saúde, a gente enxergava aquilo, não tá aumentando o câncer de pele. Parece que eles tinham mais urgência. Hoje a gente não tem ideia de que a gente tá respirando esse ar aqui, ó. Quero falar pra ti que em Cara. 1989, eu e meus amigos do ensino médio, da primeira série do ensino médio, levamos a Feira de Ciências da escola com um trabalho sobre a camada de ozônio. Era a época que tava se falando muito, muito, muito nisso. Cara, eu já fiz manifestação de parar
de parar a avenida por questões de direitos e etc, e outras coisas, assim, no seguinte sentido: "Cara, alguém tem que gritar, tem que fazer barulho, tem que A tem gente não que vê tem". mais isso também, cara. Cara, mas eu acho Mas a que gente não não vê. vê, a juventude hoje Tá muito a gente não passiva. vê uma mobilização com relação a Mas não isso. precisa nem ser física, né, a gente não tá falando nem em produção de conteúdo, né. É, Né, por verdade. exemplo, aquela menina lá, a Greta, que ela não é holandesa, o que que ela Eu não é sei, enfim, Greta, É, a ativista. finlandesa, islandesa, alguma coisa assim. isso. E aí o que acontece? Cara, Norueguesa, sei lá. já tem uma gurizada setando o pau nela, cara, Ah, né, sentando o pau nela por conta né, ela já tem, acho que ela já tem uns perto de 10 anos de militância, que desde pequenininha, né, que ela uhum, começou isso, né, uhum. etc. Mas você vê justamente isso, cara, ninguém tá nem aí, não estão preocupados, né, ninguém tá, cara, assim, ó, nem se comenta, sabe, não tem interesse zero. E parece assim que, cara, depois eu vejo, né, se o fogo chegar perto da minha casa, de repente eu Parece que a faço. galera tá anestesiada, assim, sei lá, com tudo que vê e parece que não afeta mais, assim, né. É. Fica sensibilizado quando vê um bichinho queimado ali, mas não passa disso, Mas se cair a internet, ó. cara, se cair se cair o sinal da internet, cara, é um griteiro, é uma confusão, revolta do shortinho que teve lá no em Porto Alegre, com as estudantes, que os colégios particulares de Porto Alegre mais tradicionais, limitaram o tamanho do shortinho, da bermuda das meninas pra entrar no colégio, né. Aí se brigar pelo tamanho do shortinho, aí tem passeata, Quando né, que foi isso? isso foi antes da pandemia. Depois pesquisa na internet, pesquisa aí, Cal, por favor. Revolta dos Revolta shortinhos. de shortinho, mobilizou estudantes de vários colégios particulares de Porto Alegre. E se cair a internet ou dar revolta do shortinho, a galera vai pra. Vamos falar de coisa boa? Vamos Bora! falar de TechPix não, TechPix não. Lá, ó. É, Olha lá, ó. Como é que tá escrito aí? Não, agora lê lá, ó. Vamos lá. olha aí, eu não sabia disso. Depois você olha lá, cara. Tem lá, ó, passeata, manifestação, cartazes, pararam a rua e todo mundo de shortinho, claro. Gustavo, tu entrou dentro da educação, começou a ser mordido pelo bichinho, se apaixonou, entrou nas escolas. Acredito aí que tu começou a enveredar mais para o ensino médio. E o mundo digital, como é que ele surgiu pra ti, cara? Como é que tu entrou na internet? E qual era a tua ideia lá quando tu entrou? Cara, talvez o meu problema e que tenha se arrastado até hoje é que eu não tinha ideia. Eu entrei no mundo digital totalmente por acaso, faz bastante tempo, tá? Foi em 2014, 2014, onde eu comecei a fazer umas paródias que eu usava em sala. E aí um dia eu tive ideia: "Ah, quer saber? Eu vou gravar e vou jogar no YouTube". Então, no primeiro momento eu joguei, não sabia que ia dar, o que que não ia dar, eu joguei. Eu tinha um canal pessoal mesmo, onde eu postava, às vezes, alguns vídeos de viagem que eu fazia, algumas coisas de escola que eu postava lá, assim, de evento de escola, eu gostava de fazer vídeo, postar lá do evento da escola. E, cara, eu postei a minha primeira e numa época onde poucas pessoas faziam isso, assim, Sim. né. E, cara, pra mim na época, assim, ó, explodiu, assim, bombou um vídeo, assim. Na época eu lembro que eu ficava assim: "Cara, como assim? E Tô tu com lembra qual 30 que mil era a paródia, visualizações". sobre o que que falava? A primeira sim, a minha primeira paródia era de Mitose, era uma música do Armandinho, que eu pegava e imitei o Armandinho, fazia um fundo que eu desenhei com a co cara, e daí, assim, uma coisa totalmente simples, assim, e aí botei. Depois coloquei uma outra que era um funk, eu na frente do computador, botei um óculos só, cara, uma coisa totalmente amadora, assim, que eu não tinha nem microfone, gravava eu falando no celular, um áudio péssimo. E eu coloquei e aí deu os 2 deram certo, assim. Daí eu falei assim: "Pá, espera aí, eu vou criar um canal só pra isso? Não vou ficar botando meu pessoal ali". Aí eu criei um, na época com a ideia era fazer vídeos de paródias Que é o Me Gusta e Mil. que era não, na época era os 5 minutos de Bíblia, porque era só vídeo Se de 5 minutos. Então eram tá. paródias de 5 minutos, e aí se a paródia tivesse menos, eu fazia uma explicação resumidinha do conteúdo. Sempre assim, pá, pá, pá. Cara, os alunos gostaram bastante, os meus alunos que tinha, eu usava na sala, eles gostavam bastante. E aí eu comecei meio que a colocar alguns vídeos sem pretensões maiores, sabe, sem pensar assim: "Ah, vou entrar para o mundo digital", assim, nunca tive naquele momento, então acho que isso
continuei fazendo sempre como algo que, quando der eu vou lá e coloco um vídeo, quando não der, aí tinha vezes que eu postava, tinha meses que eu ficava sem postar, e ficou alguma coisa mais jogada, assim. Até que um momento eu comecei a pensar: "Porra, eu acho que eu vou investir um pouquinho mais nisso, né". E aí naquela época, como não eram tantos professores assim, tinham alguns grandes só já na época, o Jubilu era um grande, tinha um Ferreto era um grande, só que eram poucos, assim. Eu pensei: "Ah, vou começar a fazer umas aulas pequenas", não tinha estrutura nenhuma, né, então não tinha o que fazer muito, daí eu fazia em casa, com uma mãozinha, escrevia, umas coisas mais simples, Isso tudo pré-pandemia. tudo pré-pandemia, tudo bem antes até, tá, bem antes Uhum. ali 2016, 17 ali, e aí uma estrutura, pô, que eu pegava um quadro branco que eu comprava assim e botava, pô, essa foi era se eu pegar as fotos, cara, eu pegava tipo um cabide mesmo de roupa, botava um do lado do outro, prendia com um monte de fita pra botar o celular, suporte celular era 2 cabides, assim, era uma coisa muito e eu fazia um vídeo muito tosco. Só que esse vídeo tosco, que os primeiros que eu fiz com mãozinha de genética, cara, são hoje os meus vídeos ainda hoje, são os meus vídeos que por mês tem mais visualização. Olha só. É muito doido isso, é muito doido, não Acho que a tem tecnologia autenticidade, cara, eu assim, acho que simples. eu acho que a cora eu acho que os que, as pessoas querem muito isso, sabe. A Gente como a gente. sabe, assim, essa autenticidade, sabe. É, É aquela coisa, assim, que não é tão fabricada, não é tão, assim, perfeita, Não é é não é não genuína, é é escala. original, né. Exato. "Cara, eu tô aqui porque eu confio nisso, olha uhum. que bacana, É. e vou na coragem, cara limpa, coração aberto", eu acho que É, isso não, mexe faz muito ainda. sentido mesmo, faz sentido. E aí naqueles ali, eu comecei a participar de alguns eventos do próprio YouTube, né, o YouTube montou um grupo que era o YouTube Edu, né, então que eram vários professores que faziam parte, aí eles davam os eventos lá na sede do YouTube, no começo era no Rio de Janeiro, depois foi em São Paulo, e assim, porra, era um espaço que de repente tu estava junto com os caras Sim. grandões do YouTube, com várias palestras interessantes, coisas assim. E ali a gente saía assim: "Ah, meu Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso". Voltava pra cá, caía na realidade, que era o quê? Aula, 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 Sim. muita aula. Então eu acabei sempre levando a internet como, às vezes, um plano C até. Eu sempre trabalhei mais de uma escola, então tinha meu plano A, meu plano B, a internet era o C. E isso fez com que eu nunca tenha dado a devida atenção, sabe, assim, né, vamos produzir. Cara, assim, tem vezes até hoje, fico meses sem postar alguma coisa, às vezes, no YouTube. Aí na pandemia, no primeiro ano de pandemia, principalmente, quando a gente ficou em casa, que aí alguma coisa pensei assim: "Cara, eu tô me dedicando tanto, eu sei há tanto tempo, eu tenho que fazer isso aqui virar alguma coisa que eu consiga tirar algum lucro disso, pelo menos, né". Que até agora só foi tempo e dinheiro que eu Sim. perdi. Né, e ajudei as pessoas, eu sempre gostei também, botava um monte de aula lá, pô, no YouTube, assim, ajuda. E aí eu comecei: "Não, vamos investir em outras redes também". Daí eu comecei no Instagram, ali no primeiro ano de pandemia foi que a gente ficou mais em casa, né, então eu tive bastante tempo, comecei a produzir aqueles vídeos que o Instagram pedia, que eram menorzinhos, tipo um reels da vida ali e Uhum. tal. E esse ano que eu realmente decidi dar uma guinada, porque o que aconteceu com o meu problema na internet? As pessoas que olhavam de fora achavam assim: "Cara, esse professor deve ganhar muita grana já na internet", os meus amigos, até todo mundo: "Pô, ele deve ganhar grana, porque, pô, tá lá com não sei quantos seguidores, seguidor no YouTube, seguidor não sei o quê. Pô, ele deve estar bem pra caramba". Cara, e daí no fim eu ficava me sentindo mal, porque eu não ganhava nada. Nada. Sabe que assim, ó, eu ganho o que eu ganho é do meu trabalho presencial, mas na Sim. internet e aí, se eu falasse pra galera, eles me chamar de: "Cara, o que tu tá fazendo então? Tá perdendo tempo", porque é tempo, trabalho, Sim, pô. esforço, é difícil fazer. Eu falei Não, assim: e pesquisa, e quando "Não". você quer apresentar o teu conteúdo Tu bem quer fazer ele bem apresentado, apresentado, né. e por mais que você tenha ele internalizado, você sabe o que falar, sabe o que apresentar, você quer realmente, assim, entregar o melhor, né. Claro, E às vezes você revisa aula, revisa conteúdo, revisa cara. pauta, então aquilo te consome tempo que ninguém vê, E que a é câmera tá E um fora a desligada. manutenção disso, né. cara, e é um tempo que assim, ó, professor já é uma coisa, uma rotina cansativa. Então o que eu tinha era dava as aulas presenciais, que já exigem um tempo em casa de preparação, tempo não sei o quê, e ainda o meu tempo livre, que era aquele que eu podia estar descansando ou fazendo outras coisas, era o tempo que eu estava trabalhando na internet. Então assim, tipo assim: "Cara, não posso continuar levando isso como um hobby", isso não é um hobby, dá trabalho pra caramba. E aí esse ano que eu decidi assim, não foi só esse ano, mas esse ano foi que eu peguei mais, eu falei assim: "Não, eu venho num processo de redução de aulas presenciais, né, pequenas ainda, porque falta coragem, vou ser honesto, falta coragem, assim, de
De dar a guinada dar uma total. guinada, Dá é, aquela virada. Pá. dar aquela virada, assim, de chegar e falar assim: "Não, quer saber, cara, eu vou investir nisso aqui, então eu vou largar quase todas as minhas aulas presenciais". Não tenho interesse em largar todas as minhas aulas presenciais, sempre deixei isso bem claro, assim, até para diretores, Os coordenadores. mantenedores. Não tenho interesse em largar. Eu gosto da sala de aula. O que eu não quero é que eu precise me lotar de aula para poder ganhar o Ou mínimo que que eu você acabe se considero. tornando um fardo, né? Tem que ser Cara, prazeroso e continuar e prazeroso, né? perde qualidade, vamos combinar, né? É. Não tem como, cara, manter uma qualidade. Se a pessoa tem que dar aula de manhã, de tarde, de noite, todo dia, não tem como, não Pegar a tem, estrada não dá. É, e assim, a vida pessoal, ela fica abandonada, né? A gente acaba anulando vários outros campos da vida que te fazem uma falta para a construção humana integral, né? Aquela muito. visão completa do ser humano. E aí, você produz, ok, ganha tua grana, tá nos palcos aí dos cursinhos, tá até no, enfim, né, até nas redes sociais tá bacana e tudo mais, mas se isso te consome por inteiro, com quem que tu vai compartilhar a Uhum, tua conquista, o teu faturamento, enfim, né? uhum. Então, não tem jeito. Acho que chega uma hora, o bate assim. Eu acho que acontece isso muito com artista também, cara. Os artistas que enlouquecem aí, que chega uma hora. Cara, às vezes eu achava assim até loucura, tá? Porque falava assim, pô, tal artista, tal dupla sertaneja, ou tal grupo faz 40, 50 shows no mês. Eu falei, cara, é mentira. O mês tem 30 dias, o cara não deve fazer mais de um show por dia. Aí eu sempre tive isso na cabeça, essa é só migué, né. Cara, o Luan Santana no Rock in Rio, ele não fez um show, porque ele tinha um show aqui em Santa Catarina, Uhum. no mesmo dia. Que é aqui em São José, aqui na Arenópolis, era aqui? Isso, aqui. E aí, como eles atrasaram lá, porque esses caras já viajam no próprio avião, né. Aí ele ia sair de lá, já ia vir pro outro show, que eu fiquei pensando: "Cara, será que esse cara aqui faz o mesmo show que fez lá?" E depois eu fiquei pensando, é isso, É entendeu? isso. Depois que dá um vazio no cara, eu falei: "Cara, eu tô correndo, 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 tem tudo isso, mas", Sim. sabe. No É, teu caso, você é esportista, né, você então, cara, isso foi uma das coisas que me fez assim também, porque eu sempre fiz bastante esporte e isso que acabou me acabei me lesionando muito por conta disso. Mas aí, de repente, na pandemia, aquilo ali mexeu muito com a minha cabeça. Então, porque eu pensava assim: "Cara, eu tô trabalhando demais, estava trabalhando demais, não tô cuidando da minha saúde, deixando de fazer as coisas que eu gosto". Ele falou assim: "Ai, por quê? Faz sentido isso? Precisa disso?". Daí, não vou ficar no presencial, eu não vou ficar rico cara, todo pegando professor mais fala a aula. mesma coisa. Não vou, cara. Se você quiser ser rico Não, então assim, então não faz sentido. Então eu comecei a reduzir minha carga horária. Então assim, hoje, tá? Mesmo, claro que agora eu tô investindo um pouco mais em fazer alguns cursos isolados pra internet, tô tentando investir nisso, porque eu cresci muito nas redes, mas sem esse foco, então eu acabei atraindo um público que não é meu público consumidor. A maior parte, assim, muito tipo, no curioso, Instagram, por muita exemplo. gente Gente gosta de consumir conteúdo, porque eu falo bastante de divulgação científica também, então a pessoa já se formou, já tá na universidade, ou até já se formou e gosta de consumir, porque eu falo de coisas da ciência, do dia a dia, assim, que eu gosto de falar sobre isso. Só que aí, se eu vou vender alguma coisa, não é quem vai comprar de mim, pelo menos não pro vestibular, assim. e assim o Então, pessoal que é da área ensina, né. Tem que é, cuidar com o teu daqui a pouco exato. você tem ali 50, 70, Sim. 80 mil Sim. seguidores ou assinantes, etc, inscritos, mas não é um público que Claro, é às vezes a pessoa tem 1000 e vende pra caramba, entendeu? Porque os 1000 compram dela. Eu posso ter 100.000 e não ter 1000 pessoas comprando. Então, assim, isso exige uma mudança de posicionamento, daí eu tô com uma pessoa hoje que tá me ajudando um pouco nisso, né, pra fazer, porque esse é outro erro também de quem tá levando como um plano B e C, ele não vai investir dinheiro naquilo ali, porque como não tá trazendo retorno, às vezes tenta fazer tudo sozinho, mas, cara, a gente sabe que não tem hoje como acompanhar essas mudanças que acontecem de mídias digitais, rede social, muda o algoritmo aqui, cara, a gente não tem como acompanhar isso. Então tem pessoas hoje que só fazem isso, tem profissões que são assim. Então hoje eu tô mais, inclinado para que nos próximos anos eu consiga não migrar totalmente, mas dividir um pouco melhor o meu tempo e ter dias próprios para a produção de coisas para online e os meus dias do presencial, que eu consiga fazer um meio a meio aí e tal, porque hoje em dia eu tenho todas as manhãs, 4 manhãs em escolas presencial e na sexta eu gravo aula na prova, e eu não tenho mais aula à tarde. Isso foi uma minha maior conquista desde que eu comecei a dar aula,
Hoje eu não Eu te dou vi aula bem mais sorridente hoje à até. tarde. Não, mas tu sabe Inclusive, hein, Cal, inclusive, nem começou o podcast ainda, você viu lá? Você viu lá? Então, cara, podemos ficar aqui até que horas vai o expediente, cara? Cara, a gente não liberou o cronômetro. Cara, tô perdidaço no tempo aqui. Porque é tão Mas tá gostoso. bom, tá boa a conversa. Então, Ô, Gustavo. daqui a pouco, quando a Cal falar assim, ó, Deus chega, encheu a... Vamos falar propriamente agora de Enem aí. Esse episódio ele vai ao ar aí na próxima segunda semana do Enem, na semana da prova de Ciências da Natureza. E eu sei que tu já trabalha isso há muito tempo, muitos anos, né? E a gente queria saber as tuas impressões sobre essa prova e como que ela evoluiu aí durante todo esse tempo de Enem reformulado de 2009 até ou não evoluiu. Ou não evoluiu, evoluiu como? Evolui em alguns aspectos, em outros talvez não tanto. Só antes de falar, deixa eu só deixar claro que sim, eu não dou aula nenhuma tarde, não quer dizer que eu não trabalho as tardes, né? Justamente que pensa assim, pô, agora ele tava reclamando ali. Não, que agora eu tô fazendo pra internet, eu sou lá, né? Sim. Cara, porque senão a galera vai assim, pô, agora tá reclamando. Tá de boa aí, agora e tá. Cara, você não tem ideia como. Assim, ó. Até porque a primeira pergunta é assim, pô, mas tu só dá aula? Exato, cara, por isso, cara. Não, os caras são bicho, assim, você não tem ideia como me irrita. A minha base é em casa, né? Então tem escritório em casa, estúdio em casa também, etc e tal. Então tem minha estrutura lá. Como eu viajo muito, etc e tal, e o custo sul da ilha pra alocar uma sala é absurdo, e não faz sentido também, né? Eu posso trabalhar numa cafeteria se eu quiser, pra ter uma ideia, porque, né? Só na hora de gravar você precisa de um espaço, né, etc. Então eu montei, né, bacaninha em casa, legal, pô, cara, massa. Aí, quando eu tô em casa e alguém, né, me pergunta, tá viajando ou tá por casa? Então, assim, ó, o meu estar em casa também é estar no escritório, Claro. né? É estar trabalhando. Eu digo, não, tô por casa. Ai, que bom, né, que você tá em casa, que legal, que deu pra... Cara, meu pai faz isso. Tem uma amiga nossa que uma vez por semana vai lá nos ajudar a dar uma gabaritada na casa, né? Aí ela diz, que bom, né? Tá em casa. Eu falei, cara, vocês não têm ideia que... Já trabalha mais do que da porta. E mais mesmo, tá? Claro, Porque às vezes é 8 horas da não noite. vê a hora passar. Pô, quantas vezes eu te mando coisa nesse horário? É o horário que... E é o horário que tu trabalha pro teu ofício e trabalha pro ofício da casa ainda também, né? Porque você ainda sempre vai arrumar uma coisa ou outra na casa ainda pra poder tá ali junto, ajudando e fazendo as coisas fica muito acontecerem. tempo em casa, acaba descobrindo coisas que tem que fazer em casa que nem sabia que tinha, né? A minha esposa, ela é 3 semanas no mês, ela é home office, né? Cara, às vezes eu vejo ela enlouquecida, né? De ter que dar conta de várias situações ali ao mesmo tempo ali. Então é complicado. Não é porque tá em casa ou faz um home office que o negócio é tranquilo. Não é. Mas agora voltando ali, onde perguntado do Enem, cara, o Enem, eu particularmente, da prova de biologia do Enem, eu gosto da prova, tá? Eu gosto da prova, em geral, assim, eu acho uma prova que tem questões que são, eu acho assim, a biologia o pessoal sempre reclama, os estudantes sempre reclamam da quantidade de conteúdo, da carga. É massacrante mesmo, é muita informação, muita informação. E o Enem, ele não exige esse volume todo de informações. Eu duvido De que tenha conteúdo. caído alguma vez no Enem a reprodução dos pepinos do mar. Não. Duvido, cara. Não, eu duvido, cara, que tenha então, caído. assim, Mas se realmente, caiu, alguém viu realmente. aí que... Cara, mas é verdade. Então, mas é por aí, ó. É por aí. Porque realmente eu acho que Me lembrei tem coisas, do cara. cavalo marinho no meme do Topaz do TikTok. Foi, eu vi essa aí. Eu vi essa aí. E dos mini cavalos, dos cavalinhos marinhos. Parindo, Eu vi os do mini Paris, cavalinhos. cara, eu vi essa. Cara, então assim, eu acho que por esse aspecto, ela é uma prova que cobra um conteúdo que faz um pouco mais de sentido de nós, professores de biologia, trabalharmos em sala em relação à aplicabilidade na vida, porque, por exemplo, cobra muito, bate firme na questão ambiental, que é importante, sabe? Então é importante. Já foi muito mais. O Enem, ele passou por uma mudança quando ele passou a ser, adotado pelas universidades como uma das formas de ingresso, eu acho que, deu uma mudada legal em relação ao conteúdo, né, ela passou a ser mais conteudista do que era. Na biologia hoje ela é bem mais conteudista do que já foi.
Ali, a prova de natureza em si, de todas, ela é mais conteudista, né? E ela é difícil, tem umas questões muito difíceis, né? Mas é que assim, dentro da natureza, a biologia costuma ser mais fácil. Se for pegar depois os microdados, as questões mais fáceis da prova de natureza são as de biologia, não todas, claro, mas algumas são as de biologia. Então, assim, ela é uma prova que ficou mais conteudista do que os últimos anos, mas ainda assim não se assemelha a um vestibular tradicional. Então, e aí, o nosso aluno, às vezes, de pré-vestibular daqui, prefere o vestibular conteudista, porque ele foi acostumado sempre a vida inteira a ter conteúdo, 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 conteúdo. É o que a gente cobra nas provas e tal. Que é uma pegada diferente do que um pessoal que tá se preparando só pro Enem, tá? Então tu vê as maiores notas do Enem lá da galera do Nordeste, cara, eles têm uma preparação pro Enem muito diferente da que a gente tem Muito aqui. diferente daqui. Muito Nós diferente. estamos muito distantes dessa realidade. Muito, muito. E lá, assim, ó, o foco é esse. Então, se eu hoje montasse, tanto que um dos produtos que eu fiz esse ano pra internet é uma revisão pro Enem. Cara, a maneira como você monta um cronograma é muito diferente da maneira como a gente monta um cronograma pra uma UFSC da vida. Muito diferente. A maneira como você aborda os conteúdos, muito diferente. A profundidade com que vai em alguns conteúdos. Não vou focar na reprodução do pepino do mar, como você falou. Não, cara, né? O Enem ele vai cobrar qual que é o problema ambiental que está impactando o pepino do mar. Sabe o que o coral tá ficando branco? Ele não vai querer saber como é que é o nome do ciclo reprodutivo daquele coral, o nome da célula que faz. Não, cara. Então, de fato, assim, nesse lado eu gosto da prova do Enem. Claro que tem algumas questões ali que. Cara, tem uma questão que eu olhei uma viajando vez. mais. Vocês lembram daquele episódio do Chaves? Não, é sério, pô. Episódio do Chaves. Que ele vendia suco de tamarindo, que com gosto de groselha só que era de limão. Tu Cara, lembra, Gustavo? Sim, claro, pô, eu era fã de Chaves. Não, todo mundo, todo mundo. As pessoas de bem são fãs do Chaves. Ah, para, Tu não é fã Chaves, do cara. Chaves? Eu não gosto de Chaves. Então, eu não assistia cara, Chaves, Chapolin, cara. então, pelo menos. Não gostava. Não, então, cara, pô, cara, a gente tem um... Achava uma produção de quinta categoria. Ah, óbvio, pra época. Ah, para, Rony. E, cara, é o seguinte... Vou ser perseguido por isso. Vai, com certeza. Cara, um abismo se criou entre nós agora. por causa Ontem disso. teve entrega de boletins lá na escola, né? Aí é feito no ginásio de esportes, né? Todo mundo lá. Aí na entrada do ginásio de esportes, a coordenação botou um cartaz enorme, assim, ó, com a dona Florinda, do Chaves. Com a dona Florinda, assim, ó, dando um sorriso assim, venha tomar um café conosco. Na entrega do boletim. E como é que tu se sentiu? Eu fiquei felizaço com aquilo, né? Eu achei ótima a iniciativa. Sério, tô falando sério. É muito bom. Mas não me trouxe lembrança nenhuma. Não porque trouxe? Eu não assisto. Mas eu lembrei da dona Florinda. De tomar... Vamos tomar o quê? Um café. Ah, sim. Mas tu sabe por quê? Tomar uma xícara de café? Tu sabe por quê a referência? Sim. Então tu assistiu Chaves. Me explicaram ontem, né? Ele pegou a referência na hora. Tá, que pena que você não teve esse. Mas tudo bem. Mas aí o Tô que me acontece? sentindo agora rejeitado aqui. Não, isso tem que sentir mesmo, cara. Aí o que ocorre? Cara, tem uma questão que você olha pra ela, ao olhar a questão, tá? Aparentemente, assim, ela te lembra o desenho de física, tá? Ela te lembra o desenho de uma questão de física. Você começa a ler a questão, não, é química. Tu termina lendo a questão, cara, isso aqui é biologia, com certeza. Cara, é um troço assim que... Tudo bem, deve ser uma ou duas questões, não é? Isso, sei. É que sempre tem. E Mas, aí cara, é um problema. Eu acho desnecessário, desculpa. Não, é totalmente desnecessário. Eu acho desnecessário, cara. As questões, por exemplo, que são depois anuladas pelo TRI, não fazem sentido. Não era pra estar ali. Se a questão não consegue discriminar nenhuma habilidade de ninguém ali, nenhuma competência de ninguém, não faz sentido ela estar ali. Mas aí eu acho que é uma falha do processo de construção das questões pelas competências e habilidades. Eu acho que a pessoa tem que utilizar, a gente precisa na prova de natureza ter as 30 habilidades de natureza. Dá um jeito de fazer uma questão sobre isso. E às vezes, cara, eu acho que isso acaba ficando confuso pra quem tá elaborando, porque tem questão ali. Isso que a ciência da natureza, ela talvez não sofra tanto com essas questões que aparentemente não tem gabarito, não sei o quê. Pega uma prova de linguagens. A prova de linguagens dá a prova para 5 professores de linguagem diferentes, cada um dá um gabarito diferente. Lembra ano passado a do Caetano Veloso?
É uma polêmica terrível, né? Deram pro Caetano Veloso fazer, ele assim, pra mim tá tudo certo. Botaram uma música do Caetano Veloso na prova, deram a filha dele mostrou, é. pai, o que tu acha que é a resposta desse aqui? O Caetano Veloso olhou e falou assim, pra mim tá tudo certo. Pô, Escolhe A, B, C, D ou cara, E. então assim, eu acho que beleza, tem uma outra questão que realmente é mais difícil de acontecer numa prova conteudista, porque eles vão, é uma coisa bem mais E formatadinha. tu acha que eles estão procurando fazer provas mais conteudistas justamente por é notório que estão tendo problemas nesses bancos de questões, de ter essa correlação lá com essa origem do Enem também, de ter questões mais contextualizadas de interpretação? Cara, eu acho que em um momento houve uma pressão por parte das universidades de cobrar um pouco mais de conteúdo, porque já que nós vamos aceitar o Enem como uma forma de ingresso, então a gente quer realmente medir um pouco mais o conhecimento que eles têm daquele conteúdo. Então eu acho que houve um momento que foi isso, passou a ser mais conteudista, e nos últimos anos houve uma bagunça total em relação à questão de banco de questões. Sim. Nossa, assim, Eles estão sem banco de questões. é nítido que várias questões ali, várias questões que haviam sido descartadas, provavelmente naqueles pré-testes que eles faziam, como não tinham questões, acabaram puxando para a prova, porque para mim é a única coisa que justifica algumas questões serem anuladas pelo TRI, é isso, é o fato de você botar uma questão que já tinha sido descartada ou que nunca foi pré-testada, enfim, que não é uma necessidade, mas era o que se fazia antes, né? As questões antes eram todas pré-testadas, hoje não são, mas eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que tem um pouco de bagunça que aconteceu, de troca de comando de INEP trocentas vezes, né? E Teve uma vez que não ninguém teve sabia. comando. Não teve, Teve uma vez que ficou sem comando e correu-se o risco de não ter eles montaram a prova, acho que nos 42 muito segundos rápido, tempo, muito né? em cima da hora, né? Então, assim, eu acho que teve um pouco dos dois. Mas parece que deram uma renovada no banco, né? Vamos ver. Mas, cara, tem uma coisa que pra mim não entra na minha cabeça, tá? Mas eu não sou especialista e não entra na minha cabeça leiga. E eu, com toda a franqueza, eu não vejo nenhum sentido a prova de natureza ser toda bagunçada. Porque já é uma prova longa, né? Juntando com a matemática, que já é extremamente longa e exaustiva. 45 questões de matemática é absurdo, não precisaria. Absurdo. Tá? Agora, ok, 45 de natureza, 15, 15, 15, bacana. Cara, mas assim, ó, por que não vem 15, 15, 15? Por que ela não vem estruturada e até como uma opção de um cara que já vem cansado? Eu não sei se ele começa ou não pela matemática, cada candidato tem a sua estratégia. Mas assim, cara, muitas vezes assim, ó, eu particularmente, qual que seria a minha estratégia? Tá? Eu nunca fiz o Enem, a única oportunidade que eu tive foi de ser fiscal do Enem na sua primeira ou segunda edição, lá em Porto Alegre. Tá? Faz tempo isso, hein? Foi em 98. 98, tá? Fui fiscal do Enem. O Gustavo nem era nascido ainda. Não era? Não, se fosse. Eu não era nascido, velho? Eu nasci em 85, cara. Não. Pois é, agora Imagina. Ele nasceu no ano que passou o Halley, cometa Halley. É verdade. Ah, viu? Verdade. Aí o que acontece, cara? Cara, tu fez um... Foi fiscal. fiscal lá. Tá, beleza. Eu não sou especialista, então nunca fiz Enem. Mas se eu fizesse Enem, olhando a situação hoje, cara, eu ia preferir começar o segundo dia pela biologia. Seria minha prova motivadora, seria minha prova de entrada, seria minha prova de arrancada, de construção de autoconfiança, segurança, etc e tal. Mas ele não te dá essa oportunidade porque o troço vem todo bagunçado. Se eu for catar essas questões, essas 15 de biologia dentro das 45, o tempo que eu vou levar vai me faltar depois. Então, assim, cara, eu vejo totalmente desnecessário, mas é uma opinião... Não, mas é uma opinião, assim, cara, que eu compartilho totalmente em relação ao quão massacrante é a prova. Né? Eu acho que o número de questões ali, ele não foi feito para o estudante conseguir terminar a prova. Já começa por aí, né? Não foi. Começa por aí. Não foi feito para dar tempo de um aluno médio conseguir testar as habilidades. E é isso, tá? A questão de comece por onde, claro que é uma estratégia individual, mas o que quem estuda estratégia do Enem recomenda é realmente começar por matemática, porque é a maior nota, né? É onde ele mais facilmente atinge uma TRI alta. Tá. Então, aí, por exemplo, ele pode acertar, às vezes, metade da prova e já tem uma TRI muito alta, desde que tem uma coerência ali nos acertos, né? Só que também é inegável que na prova de natureza, então se ele começou por matemática, ele vai chegar destruído já na prova de natureza. E aí, ele geralmente começa por biologia. Geralmente, a não ser que a pessoa tenha uma facilidade muito grande com física e tal, mas geralmente começa por biologia porque é a mais fácil. Então tem garantia aquelas mais fáceis.
mas vai ter que fazer o que você falou, vai ter que ir catando. E tem questão que é muito fácil, você bate o olho e sabe que é de biologia. Tem umas, né, que a gente fica Que é o discutindo suco do quando Chaves. vai corrigir, a gente faz a correção da prova, fica o professor de química, não, essa é de química, eu fico, não, essa é de biologia, não, essa é de física, os professores. Então, assim, ele não vai. Suco do Chaves. Então, assim. Groselha, que é de sabor de tamarindo, mas é que é de limão. Então, Cara, tu assim, olha e tem. tu não. Cara, o cara que não é da área, velho. É porque o Enem ele se propôs, quando ele foi feito, assim, ele se propôs a ser uma prova interdisciplinar, Sim. né? Acabou que, na maior parte das questões, não é. Tá? Na maior parte das questões, é uma prova multidisciplinar ali, que daí, beleza, tem as 3 disciplinas junto, mas tem questão que é só de biologia, só de química, só que eles tentam, em algumas questões, fazer uma mescla. Então, ficou meio bagunçado essa parte. Tanto que, assim, ó, no último Enem, foram 18 questões de biologia. 18? 18 questões de biologia. Tem certeza ou. Não, tem certeza. Assim, ó, tem E se o tem cara uma questão. Mas se o cara de então, química falar isso, que foi 19, tem uma aí o cara questão. de física vai dizer o seguinte: Isso. porra, fiquei só com 7, nem sei se Tem- fiz a conta certa. Tem uma questão que é discutível, que a gente ficou discutindo ainda e tal, não sei o quê, mas eu puxei pra de biologia. Mas assim, ó, 17 questões de biologia ano passado. Então, assim, pra começo de conversa, já não é 15, 15, 15, entendeu? Então, assim, às vezes é uma a mais, porque eles tentam fazer um interdisciplinar, mas assim, ó, na boa, o professor de química fala assim, não, cara, a gente comenta isso rapidamente, mas é na biologia que eles vêm. Sim. Então não é uma questão biologia-química. Ainda sabe? mais se puxa pra um lado mais conteudista, né? Então, assim, tem questões que eles tentam fazer com que seja dos dois, mas a gente vai ver, uma coisa não é falada numa área e é muito falada na outra. Então, assim, cara, eu acho que esse tipo de coisa atrapalha, mais atrapalha do que ajuda. Porque é uma pena, porque é uma prova que eu acho que o que eles cobram faz um pouco mais de sentido do que os vestibulares conteudistas para alguns conteúdos. Mas só que a prova é mal, ela, tipo, planejada, assim, projetada ali, né? Pra um tamanho daquele. Uma importância que tem, Ah, o número de universidades que usam, as bolsas que são contempladas a partir. Da nota do Enem, né? E uma outra coisa, tá? Acontece uma outra situação. Como é a terceira maior prova do mundo, né? Esse ano são 5 milhões de participantes. Você precisa de muitos locais que não são adequadamente preparados para concurso. Eu tive alunos, por exemplo, na escola que eu atendo, tá? Que eles caíram, por exemplo, num local de prova que o encosto era aquela cadeira universitária de uma universidade. O encosto dela era distante que péssimo. da mesa, né? mesa. Da prancha, né? E, cara, assim, os alunos falaram, nós não enfrentamos uma situação igualitária com candidatos que ficaram em outros locais. Outros podem ter ficado piores do que a gente, mas os alunos falaram, pô, coach, a gente ficou comprometido. Eu não tive o rendimento que eu esperava. Isso porque- sabe que impacta totalmente no desempenho, né? Pô, uma Cara, prova que tu vai ficar ali 5 horas, né? 5 horas e meia. Eu fiz a prova do Enem ano passado, né? Eu tô fazendo agora porque a gente faz a gravação lá numa prova, né? Divulga um gabarito extraoficial lá, em tempo real. Então a gente tá fazendo a prova. Eu vou só no segundo dia, né? E, cara, só que pra eu sair com o caderno eu tenho que ficar até os 30 minutos, faltando 30 minutos pra acabar. E, pô, um dos muitos problemas que eu tenho é hernia de disco na lombar. Então, assim, cara, pra mim, ficar aquele tempo todo ali é extremamente desconfortável. Uma cadeirinha de madeira pequenininha e pra mim é extremamente desconfortável. Tudo bem, eu vou reclamar, mas eu não tô fazendo pra passar pra... Mas Sim. se eu tivesse, assim, É. cara, é desconfortável. É muito tempo. Fica ali, nossa, é meio torturante, assim. Agora, imagina pra quem tá fazendo pra valer, que já tem toda aquela carga emocional em cima, aquele nervosismo, ainda tá ali no desconforto, às vezes no calor. Cara, Fica mais desconfortável. Cria Não, mais ansiedade. muito É. mais. E aí o que Prejudica que mais ocorre? o resultado. Então, assim, os locais muitas vezes não são adequados. O número de questões pelo tempo de prova, a gente sabe que é apertado, não dá a condição de realmente, né? Então, um aluno, por exemplo, que ele é muito mais ágil na interpretação de texto, até numa segurança de, cara, essa a questão, ele vai ter uma chance maior do que o aluno que talvez resolva melhor a prova, Uhum, mas ele é mais lento, porque ele realmente é lento da sua própria natureza. Sim. Ele se construiu como ser humano numa velocidade menor e não tem nada errado com ele, tá? Ele simplesmente só prefere uma dinâmica mais passo a passo. Uhum. E aí o que ocorre? O número de questões não permite isso, né? E aí você pode penalizar muita gente que
tem condições de enfrentar o conteúdo da prova, né? Mas a estrutura que está no entorno, ela muitas vezes não é adequada. E aí tem coisas que não são cumpridas também. Conversando com os alunos ontem, que eu estava fazendo uma preparação para técnica, né, para execução da prova do Enem, e eu falando sobre a garrafa de água do corpo transparente, falando, né, da caneta do corpo transparente, o potinho com que levar de comida também, né, saquinho corpo transparente, ou etc e tal, e os alunos falando assim, cara, que Na na minha sala sala deles tá aconteceu muito coisa. isso. Hã? Tem muito isso, né? Na minha sala ele nem Ocorreu, olhou, assim, tem muito, né? assim, coisas bizarras, assim, É entendeu? uma prova do tamanho do Enem, né? Num país do tamanho do Brasil, ela tem que ser melhor dimensionada, tem que se mensurar sobre essas variáveis, tem que se haver esse pensamento de se aplicar essa prova mais vezes ao ano, para não haver aquela pressão para uma única prova. Uhum, Tem que uhum. se produzir uma prova melhor, tem que se fazer pré-testes, tem que se investir nessa prova. Essa que é a grande realidade, né? E tem que se ter um consenso e aí vou entrar no mérito de novo, que nós já falamos aqui diversas vezes, até acho que com o Manuel da Coperv, de vamos entender o ingresso no ensino superior no Brasil? Vamos usar o Enem? Vai ser o Enem? Ou a gente vai continuar no nosso ensino médio lá, tendo que dividir a atenção com o vestibular, que atua de uma forma, o outro vestibular que atua de outro, o outro vestibular que atua de outra, e mais o Enem ainda. Né? Porque quem se ferra nessa história toda é o pobre coitado do aluno. Com certeza, cara. É o pobre coitado do aluno que não sabe onde enfiar a atenção dele, né? E obviamente ele vai estafar, vai gerar ansiedade nos professores. O aluno ansioso gera um professor ansioso. E isso é uma doença nas escolas que estão aí preparando esses alunos num ciclo tão curto que é o ensino médio. Especialmente no sul do Brasil, que todas as universidades, as Tem, principais, tem mantêm os seus seus vestibulares, tradicionais. vestibulares Elas tradicionais. resistem, né? A Federal do Paraná com Sim. 2 fases, as estaduais do Paraná, praticamente todas. A nossa estadual aqui, o vestibular começa às 9 da manhã e termina às 7h30 da noite, cara. Que absurdo, né? Os portões fechando às 8h30, né? Você tem o vestibular somatório da UF, você tem o vestibular da Federal do Rio Grande do Sul, medicina, a CAF. Então são muitos concursos. Se você pegar e fizer o mapa, né? Todo o circuito de provas que a gente já fez aqui em outro episódio, cara, nós estamos falando que um aluno padrão aqui, ele vai fazer de 4 a 5 provas, né? Agora, se ele for frequentar tudo e for atirar para todas, ele chega Cara, a 8 provas. E é muito doido, porque é o que a gente mais. Eu recebo muita pergunta assim, professor, tu acha que eu devo focar mais? Porra, cara, como é que eu vou te dizer que tu deve focar mais em uma ou mais em outra? É difícil pra gente É também. muito difícil. Só que eu fico imaginando a cabeça deles. Sim. Porque assim, ó, se você tá estudando pra uma, você vai ficar com aquela impressão de que não tá se preparando pra outra. E vai ter aquele sentimento de que você não tá fazendo o Desorientado, correto. né? Que não tá fazendo o correto. E Que isso não é um candidato completo. exato, que não é completo. Isso é difícil, cara. Porque a gente sabe assim, não, o conteúdo é o conteúdo. O conteúdo é o mesmo, cara, mas a abordagem é tão diferente, a estratégia da prova é tão diferente. A estratégia do Enem é muito diferente, cara. Nesse lance de resolução, se a pessoa faz o Enem e ela nunca fez, não sabe como é que funciona um TRI minimamente, a chance dela se dar mal é muito grande. Se ela não pula a questão, se ela vai fazendo na ordem, na sequência, a chance de dar mal é muito grande. Então, assim, e aí? E a pessoa tá se preparando pra UFSC, e ela vai fazer o Enem também, usando o mesmo conteúdo. Tudo bem, o conteúdo é semelhante, o conteúdo. Só que, cara, A aplicação a é totalmente. aplicação é diferente, cara. A preparação deveria ser diferente. É muito difícil. Dos vestibulares que tu conhece, e aí com o Enem junto, qual é a prova de biologia que tu mais curte? Cara, eu vou te dizer que daqui, tu diz, ou Geral. geralzona, Geral. assim? Geralzona. Cara, eu acho que o que eu gosto mais, se a prova do Enem não tivesse todo o contexto que a gente viu aqui que é problemático, se tivesse bem dimensionado ali, eu gosto do que o Enem cobra, tá? Eu acho que é o que faz mais sentido naquele lance de hoje dificilmente a gente consegue atrair o estudante pra fazer com que ele entenda um sentido naquilo que ele tá vendo. Vou usar Refletir, né? Vou usar o quê pra Fazer minha uma vida? reflexão. Pico eu tô aqui estudando a reprodução do pino do mar, sabe essas coisas. Eu acho que é mais fácil você colocar um sentido, uma reflexão com o conteúdo que o Enem mais aborda na biologia do que com uma decoreba mais tradicional.
Mas, assim, a gente tem algumas provas, por exemplo, da UERJ, assim, também, que também tentam fazer uma prova, uma Unesp, que também tenta trazer alguma coisa um pouco mais contextualizada, não tanto assim. Então, mas eu acho que eu ainda ficaria com o Enem, se for ver. Tirando todas as ressalvas e aquelas questões cabulosas que eles erram feio ali, eh, eu acho que pela questão do conteúdo e da maneira como as aulas de biologia poderiam ser conduzidas, um pouco mais leves, sabe, que eu acho que a biologia é uma área fascinante. Eu sou suspeito para falar, né, mas é uma área que seria fácil fascinar os estudantes com a biologia, se a gente pudesse realmente falar sobre aquilo que, pô, tá ao nosso redor, que, pô, vai ensinar sobre o problema, por que que tá queimando lá, sabe, entender coisas Pô, assim. imagina lá no Aí a Panto do vacina e a Sul, descoberta e fazer uma captação é, cara, de então água imagina entender o e fazer uma observação em microscópio é, e de repente fazer uma aplicação disso. Galera, por que que nós, por que que foi apontado? Vamos abrir a reportagem, vamos ler. Agora é o seguinte, quem mora no Pântano do Sul? Ah, professor, eu moro, ou moro próximo. Você pode ir com a sua família lá captar água pra gente trazer, cara, pra e gente, pra gente entender toda a fazer. cadeia, tá, por que que o micro de onde é que vem microplástico? Ah, vem da tua roupa ali, ó. Sabe aquela calça jeans que você compra uma por mês e bota na máquina de lavar? Esse microplástico vai pra lá, vai pra tubulação de esgoto e vai parar no mar, porque a gente não trata. Ah, então vamos falar de tratamento de esgoto, vamos falar de hábito de consumo, sabe? Então eu acho assim, isso o Enem cobra, por exemplo. Ah, reciclagem e rejeitos e poluição. Não que os outros vestibulares não Isso cobram, mas eles isso focam muito. isso é a relação que se faz com o conteúdo maior cobrado, que seria ecologia? É, sim, já foi muito mais, Por tá? conta dessa de É, buscar essa isso. reflexão? É, porque se for ver, assim, várias, habilidades do Enem foram construídas com base em entender impacto humano, natureza, as intervenções que podem ser feitas. Então tem várias habilidades que pegam por esse lado. Então é mais fácil encaixar a ecologia dentro de algumas habilidades ali. Mas já foi bem mais, tá? Ecologia já foi metade da prova de biologia. Era assim, ó, 7 questões fáceis de ecologia. Hoje é menos, mas ainda segue sendo a área mais forte do Enem, porque é a que mais facilmente você propõe intervenções para melhorar tal coisa, que é o que o Enem gosta bastante de fazer. E aí é o que, se for ver, faz mais sentido a gente falar em sala de aula, cara. Faz sentido você ensinar alguma coisa que não aprende em outros lugares para depois ele conseguir Sim. levar aquilo pra vida, ser um cidadão melhor e ter mais consciência. Então acho que, a biologia é isso. É por que que a gente tem um monte de gente anti-vacina aí, sabe. E por quê? Porque tá faltando falar sobre as coisas mais importantes. Se eu tivesse mais tempo para falar sobre a importância da vacina e sobre que a ciência ali não tinha tanta gente assim, sabe, negando tudo que vê por aí. Então eu preferia ensinar isso do que, sei lá, que o inseto excreta por túbulo de Malpighi, entendeu? Tipo, não que eu acho que a zoologia é importantíssima, mas então vão aprender a preservar os animais, vão aprender a importância que eles têm na cadeia alimentar, no contexto, pra você não achar que você vai matar o sapo ali, que ele é feio, ele é nojento e não vai ter um impacto no entorno. Então eu acho que essa reformulação da maneira como é abordado, eu acho que o Enem tenta se aproximar mais do que é relevante, sabe? Se fosse uma prova mais bem elaborada, mais bem construída, eu tenho certeza que ela teria uma chance maior. Unanimidade nunca vai ter no Brasil, né? E acho que mundo, a gente sempre vai ter os questionadores, os críticos, Sim, que trazem também riqueza para análise, claro. para o debate. Mas acho que ela teria mais chances de ser mais aceita, Hum, quase que unanimamente, como em outros países tem as suas provas padrões, se ela fosse melhor elaborada, porque ela diminuiria a chance da criticidade desnecessária. Eu não estou uhum, falando que toda crítica é desnecessária, mas a desnecessária, aquela só por modismo ou só por preciosismo de não abrir mão do seu concurso próprio e tudo mais, porque ela conseguiria oferecer para as universidades, até as mais tradicionais, um parâmetro que pudesse lhe servir. Mas ela precisaria corrigir muita coisa. sim, Porque um muito. estudante, eu vou pegar aqui rapidamente só para a gente fazer aqui uma breve revisão do calendário. Já em outubro, tá? Primeira fase UFPR, muitos alunos do norte do estado fazem, até porque para Joinville a capital geográfica deles é Uhum, Curitiba, né, Florianópolis. sim. Você tem prova da Unisul, que agora saiu da CAF, prova única para medicina. Depois você tem Enem. São poucos, mas a gente não pode desconsiderar, é o maior vestibular do país, FUVEST, USP. Aí você tem a CAF, vestibular de medicina, com 12 cursos de medicina. Aí você tem, no mesmo final de semana, segunda fase UFPR, Federal do Rio Grande do Sul e o DESC. É a prova mais longa de todas, o DESC, né? Dura o domingo todo. E o oitavo final de semana,
você tem o mais esperado do nosso estado, que é a Sim. UFSC. Pô, cara, é massacrante, Demais. é massacrante. Então, se você tem uma prova mais bem elaborada, realizada minimamente, 2, 3 vezes ao ano, que fosse global, E que não precisa se limitar àquele processo, né? Pode ser um processo seletivo construído a partir da prova, né? sim. Você faz a prova, dali você vai fazer uma entrevista, uma análise de histórico escolar, vai avaliar o potencial do aluno, vai fazer um processo seletivo como deve ser feito, a partir da prova. Pode ser uma ótima opção. A universidade teria direito até de escolher, como já faz todo mundo faz, né? A opção de ou não usar pesos diferentes. A UDESC não usa, a UFSC usa, algumas universidades usam a barreira geográfica, né? Para oferecer bônus. É, que tá caindo judicialmente tá caindo quase todas, né? Estão caindo? Então entrando na justiça, tá abrindo um monte de jurisprudência, eles estão derrubando esses bônus regionais que eles chamam, né? Sim. É bem polêmico isso, mas enfim, não tenho uma opinião Sim. a respeito, sim, nem sou contra, a favor, enfim, mas eu tenho que eu tô observando, tá caindo, tô vendo notícias estão derrubando os bônus regionais aí e na não, justiça. e não precisaria disso também, né? Se fosse. É. Enfim, né? Mas eu diria que a gente precisa muito oferecer ao nosso estudante de ensino médio, que o ensino médio brasileiro já é um ensino médio perdido, né? Já é um ensino médio perdido, completamente descontextualizado com o que a sociedade está demandando, com os ensino médios mais evoluídos no mundo. A gente torra a paciência desses alunos durante 3 anos, quase acaba emocionalmente com eles. Não. Aumenta a desigualdade, Completamente. porque na medida que tu coloca um novo ensino médio dentro de um sistema público de ensino que não tem uma capacidade plena de atendimento daquele novo ensino médio, e tu torra a paciência de 3 por 3 anos em alunos em escolas privadas, ou seja, tu tá aumentando a desigualdade social, isso vai refletir lá na frente, né? Vai. E aí você não consegue fazer um belo trabalho nas áreas de conhecimento, você não consegue, por exemplo, trabalhar matérias que hoje são extremamente essenciais. Para ter uma ideia, a maior parte dos colégios entrou na moda, né? O bilíngue e o socioemocional. E quando digo entrou na moda, não estou dizendo que sou contra e que não goste, né? Acho extremamente necessário todos os dois. Mas também de uma forma que seja corretamente aplicado. O que acontece? Eles não são trabalhados no ensino médio, na maior parte das escolas. Quase 99% das escolas retiram o projeto de vida tem que manter, mas retira o socioemocional, retira o bilíngue, porque senão não vai dar conta de dar o conteúdo. Então você deixa de dar, às vezes, empreendedorismo, você deixa de dar diversos outros, enfim, né? Outras oportunidades do aluno entender, em se conhecer e se expressar, enfim. Cara, não tem mais dança, não tem mais teatro, não tem mais cinema, não tem mais esporte. Não tem. Os alunos atletas têm o rendimento deles caindo completamente, e é um dos maiores dilemas hoje que eu enfrento com alunos que eu tenho nas escolas, são os atletas. Dá dó, eles vivem um dilema, quase uma crise existencial, Tem que fazer escolha. porque, o que acontece, o sistema de ensino médio não foi feito, Para ele conciliar uma preparação de vestibular com a Não vida foi de feito atleta. pra ter uma vida É. fora da escola, vamos É. combinar, né. Porque além de ter a aula, tem muita carga extra classe ali, de monitoria à tarde, de aula de revisão disso aqui, revisão daquilo ali, cara, e simulado Simulado que e é à vai. tarde, passa todas as coisas pra tarde, então assim, pô, não foi feito pra ter levar uma vida normal fora do ambiente escolar. Não. Já Isso começa pela hora que começa a aula, né? isso aí é uma longa discussão, com certeza, né. Que já acaba também. Professor, aproveitando ainda dentro dessa discussão da semana Enem, quando você prepara os seus alunos para o Enem, você observa, né, a maneira como os alunos estão se preparando, fica claro que ainda falta muito para o nosso aluno, principalmente o aluno do sul do Brasil, que ainda está atrasado nesse entendimento Enem. Fica claro que ele ainda tem uma desvantagem, mesmo estudando em boas escolas, no sentido de entender a mecânica, a metodologia. A cultura Enem, ela não é uma cultura realmente compreendida
aqui no sul do Brasil de maneira correta e séria, Uhum. né? Então, se ela não é compreendida e muitos professores em sala de aula estão inseridos e dando seu conteúdo, sequer entendendo o modelo TRI e outros conceitos que estão por trás da metodologia Enem, imagina como que os alunos estão. Não, eu acho completamente que é assim ainda. Eu acho que a gente já melhorou e eu acho que existem realidades bem diferentes, eu acho que em cada escola, né, Sim, sim. com certeza. Então eu posso falar de onde eu trabalho, que eu vejo que melhorou bastante nos últimos anos, mas o que eu senti ali, principalmente quando assistindo esse ano palestra sobre TRI, é que nós nunca fomos aqui preparados para ensinar sobre o Enem da maneira correta, entendeu? Então a gente nem os próprios professores, eles entendem de fato, como que o Enem foi construído, como que as habilidades são cobradas. Tipo assim, ó, nós aqui, por exemplo, se tu perguntar pra mim, vou ser bem honesto, tu sabe quais são as competências da área de ciência da natureza na tua cabeça, assim, decorada? Não sei. Ah, eu sei, eu tenho uma ideia de quais são, das habilidades que são da biologia, tenho uma ideia, mas, cara, se tu vai perguntar como para os professores lá do Nordeste, por exemplo, eles sabem de cor. A competência e habilidade de todas as disciplinas de todas as disciplinas. E eles pegam as questões, eles batem o olho na questão e falam: "É competência tal, habilidade tal". Cara, a gente nunca fez isso aqui. Nunca. Porque o Enem, ele ganhou importância maior não faz tanto tempo. Então a gente Aqui é muito recente. então a gente foi cara, agora se me perguntar, tipo: "Pô, qual que é o perfil da prova da UFSC?", pô, vou saber dizer com bem mais propriedade. E o estudante também, aqui ele não dá a mesma importância ainda. Não. Tem gente que não tem a noção do quão, às vezes, mais fácil é entrar Pelo Enem? pelo Enem do que pelo vestibular, tradicional, sabe. Então, assim, às vezes e a pessoa às vezes não tem noção disso. E fora daqui eles têm uma noção. E a gente também tem um outro fator que é daqui, eu acho, bem regional de Florianópolis, é porque a galera que tá aqui, ela não quer sair daqui. Então a gente tem muito forte a questão do Enem, porque quem tá em vários lugares do Brasil que não se importam em se mudar, faz o Enem, porque eles sabem que eles vão aplicar para qualquer lugar. A pessoa aqui, ela, cara, quer entrar na federal, ela tem vestibular da federal, então ela vai focar no vestibular federal e vai fazer o Enem também. O Enem é uma outra possibilidade, mas ela vai focar na federal. E aí ela faz o Enem também, porque o conteúdo é parecido, Tem a a maneira CAF, tem a é a CAF, o UDESC. DESC, ela vai ficar aqui, entendeu? Então, assim, alguns poucos alunos que querem, sei lá, uma medicina, que eles têm noção de que eu vou pra qualquer lugar do Brasil, aí beleza, aí eles se preparam também um pouco melhor para o Enem, porque o resto, cara, não dá, o Enem não é tão forte aqui por causa disso. Isso que a gente tá falando aqui de Florianópolis, se a gente vai pra Balneário Camboriú, tem gente que nem faz Enem. Uhum. Os alunos lá falam: "Não, vamos fazer o Enem, não, vamos fazer a CAF aqui, vamos fazer a UFSC e acabou". Fazer a Unisul ali, então então assim, ainda é muito diferente, eu acho, Anderson, muito diferente a preparação que a gente tem aqui pensando em Enem, tanto por parte dos professores quanto por parte dos estudantes. Assim, a tua instituição ainda trouxe um especialista para vocês fazerem uma formação, iniciar todo um processo de aprofundamento e fazer uma imersão Enem. Enem. Mas assim, quantas escolas estão É, preocupadas com sim. isso e de fato Fazem isso, né? fazem uma formação, fazem um investimento, realmente se propõem a trazer a discussão, É. porque vamos combinar também, e com o meu maior respeito ao senhor e a todos os demais professores, é uma classe, Pô, o professor. senhor aí, tu Não, deu uma senhor professor, formalidade, hein? não, Mas é mas que eu tinha falado pra ele que eu nasci em 85, ele já viu que não, realmente não é senhor. Não, até porque, mas Rapaz do céu, até eu professor, fiquei meio. esse é Deu uma recurso, bochadinha. é recurso linguístico da PNL. Agora eu vou falar um pouco algo que pode lhe soar um sim, pouco eu entendi, desrespeitoso, então. eu consegui captar, consegui captar. Então, professor, o senhor me desculpa, mas a classe de professores também às vezes é muito resistente e muito, muito caprichosa consigo mesmo. Sim, E às vezes não tem a humildade que você teve, não tem a claro. modéstia que você teve de chegar para aqui no microfone aberto, tu não tá assistindo, e chegar e dizer assim: olha, eu preciso recorrer a, a, com mais cuidado, eu preciso olhar as competências e habilidades ali da minha prova, porque ainda não está internalizado e Sim. totalmente mentalizado. Em relação ao meu colega do Ceará, ao meu colega Uhum. de Minas também, que quase todas Sim. adotaram o Enem. Ok, mas quantos professores reconhecem isso? Porque às vezes, quantas vezes a gente já viu situações de uma ou outra rede de ensino, às vezes trazer um palestrante de fora e os professores viraram a cara pro cara aqui, Sim. né? Correrem com o palestrante daqui, correrem com o consultor, entende? Porque é um dominador da prova da UFSC, da UDESC, da CAF, e aí às vezes até agir com uma certa arrogância e prepotência com o cara que tá vindo de São Paulo, de Minas, do Nordeste, para te ensinar a usar o Enem, e a nossa turma aqui acaba correndo com o cara. Você sabe É, disso, muito, total, né? com certeza. Muitos Cara, professores
Amigos nossos, amigos nossos, amigos nossos. Amigos, pessoas que a gente sabe que trabalha bem, pessoas honestas, dedicadas ali ao magistério, mas que são muitas vezes muito. O senhor, com essas colocações, Não, eu vejo que alguns o senhor professores. com essas colocações, a gente entende que o ensino médio e principalmente pré-vestibulares, de uma forma geral, né? Existe não vamos entrar no mérito, mas existia uma certa aura de qual adjetivo poderia dizer? De autossuficiência. Autossuficiência. Para poder ministrar aquilo que ele entende que é o correto. A abertura para profissionais, para entendimentos, né? Pô, hoje a gente aprendeu pra cacete. Pode usar essa palavra aqui? Pode. Pode, né, Cal? Eu vou botar o tu. Hoje a gente aprendeu Pra caramba. pra caramba. Muito. Em demasia. Tá, desculpa. É que Não eu tem um fiquei... termo gaúcho aí pra eu falar? Não, demasia não é gaúcho. Demasia é por causa Não, do... eu tô perguntando se não tem um termo gaúcho pra eu falar. Hoje nós peraí, tem. Tá, vai pensando. falando, tá. Cara, Aprendemos a rodo. aprendemos a rodo. Isso aí não é gaúcho. A rodo é, não é? Não sei, eu já conhecia a Roda, mas também não sei se eu conhecia porque a gente tem muita gaúcha aqui também, mas pode ser também. A FU. É. A FU é A gaúcho. FU é gaúcha. É A FU? Porto Alegrense. É. Mas a FU não pode falar também, né? Não, a FU pode, só não pode complementar. Tá. Pode parar no FU, tá bom. E isso que é legal, né? A gente ter a oportunidade de falar, discutir essas coisas, de poder trazer. A gente consegue se abrir um pouco mais para isso, mas talvez a gente também consiga fazer com que outras pessoas também reflitam sobre isso. Diretores, coordenadores. E professores, E porque eu acho que é o compromisso do professor também buscar por si. Eu vejo isso, Anderson, mas eu vejo muito mais ter que uma iniciativa de coordenadores, principalmente. Eu não vou nem me referir a diretores e mantenedores, né? Mas coordenadores que estão no ensino médio, Que lidera um time. que lideram times, de terem esse entendimento e trazerem as informações. Não quero jogar essa responsabilidade para o coordenador, mas eu vejo parte ele dela é. como a pessoa que tem que articular isso, não é? E se ela não tem informação, ela tem que buscar, ela tem que procurar, ela tem que saber essa informação, porque ela é primordial para a equipe dela e para o aluno que está lá na sala de aula. Então, o professor, ele está muito atrelado à rotina, né? Qual o maior problema que a gente vê hoje em escolas que a gente vai, que visita? É a galera que não tem informação, que não sabe como é que funciona um SISU, por exemplo, ou que não sabe como é que é a característica da prova, que muitas vezes o professor entra na própria rotina de conteúdo Sim. e a escola não se preocupa em passar informações que são pertinentes. Quando a escola não se preocupa em passar para o próprio aluno, ela também não vai se preocupar em passar para o professor. Essa que é a grande realidade. E a gente sabe que tem muita escola de ensino médio que entra numa rotina de cumprir conteúdo, aula, assiste, te inscreve no vestibular, te inscreve no Enem e é isso. Tem muitas Ponto. escolas estaduais que não me deixaram dar a palestra do PUG, do Programa Universidade Gratuita, por dizendo que não tinha um calendário para isso. E eu cheguei na escola e os alunos estavam na rua porque não tiveram aula. Isso, E não sabem que o PUG é um programa do Estado. para eles. Para eles e do governo do Estado de Santa Catarina. Isso que também que eu disse, me referi a escolas particulares. E eu não vou nem entrar no mérito da escola estadual que tu trouxe, que essa sim não tem informação nenhuma. A gente sabe já há muito tempo sobre isso, o Gusta também. Então, cara, eu acho que é muito mais da iniciativa dos gestores, de quem está no comando, de quem pode fazer o time andar com a informação, do que propriamente do professor. Bendito é o professor que pode ter acesso à informação. São pouquíssimos. Bendito é o professor que se abre e diz, porra, eu tenho que entender isso aqui como é que funciona. Hoje a gente entendeu várias coisas como é que funciona. E na medida que a gente tem essa consciência de que estamos sempre aprendendo, de que precisamos aprender, por mais que continuamente façamos as mesmas coisas, a gente sempre vai ter algo a acrescentar, a valorizar, a agregar esse valor
E aí eu acho que a peça, desculpa até discordar, mas eu acho que a peça fundamental que tem que mexer essa rodinha ali é o coordenador. É o cara que tá ali É junto. porque ele lidera, né? né? Ele tem seu provedor, né? Mas qual que é a pior ignorância? É o cara que não enxerga a própria, né? É exatamente. É aquela pessoa que sabe que tem que fazer e não busca, né, fazer. Então, assim, um coordenador que é responsável por um time de professor de ensino médio tem que fornecer isso, né? Se eu não sei ensinar, certo? E aí tem muita coisa também que assim, eu saio das gravações de hoje ainda muito mais atento às minhas fontes de recurso como informação. Porque muita gente boa que me servia como base, eu percebi que estavam equivocados em várias estratégias. Muita gente explicando muita coisa errada sobre Enem na internet, tá? E com bastante seguidores, inclusive, como referência. Mas explicando equivocadamente. Mas muita coisa, não é pouca. Indo numa direção contrária que o Gustavo trouxe, que o Lauro trouxe, que a gente já discutiu aqui com o Evandro, né? Então, eu mesmo vou redobrar a minha atenção enfim, né, consultar ainda mais e apurar melhor ainda para poder oferecer uma resposta melhor para aqueles que confiam no meu trabalho, porque não é fácil, cara, né? Não é, Não. cara, é difícil e assim, ó, e o grande problema também, pegando pelo lado do professor, que é o que eu posso falar porque eu sou professor, né. Cara, às vezes o professor até ele teria vontade de aprender mais, de melhorar. Tem tempo. Às vezes não tem tempo, cara. Tipo, às vezes é tão massacrante, assim, o que ele tem que fazer, que sobra pouco tempo pra ele estudar e aprender coisas novas, sabe. Nem às vezes melhorar a própria aula em relação a material dá tanto tempo assim, né, porque ele tem também seus afazeres pessoais ali, e aí Tem uma vida, né? a vida por trás daquilo. Então assim, esse lado isso também pesa bastante, sabe. Eu acho que sim, tem razão, tem muita gente que acha que não precisa melhorar. Tem mesmo, conheço muitas pessoas que: "Não, eu sei que tá bom", mas também tem muita gente que e eu me incluo um pouco nisso, eu até vou bastante atrás de coisas novas pra aprender. E aí eu uso muito podcast pra isso também. Eu acho que é um tempo que eu consigo ter ali, que eu aprendo bastante coisa, mas só que eu queria ter mais tempo de estudar, De sabe, de qualidade, né? aperfeiçoar. É, Não na correria, né? Porque o não a tempo correria. porque a qualidade produz um. E a gente tenta, cara, faz o possível ali, mas sempre fica aquele gostinho, assim, aquele coisinha assim: "Não, podia fazer mais, né, eu gostaria de fazer mais", mas é isso, né, a gente faz o que dá. Professor, o seu canal, conta pra nós aí pra gente finalizar, dá os endereços, diz o que que a turma pode esperar, porque nós batemos o nosso horário e estava bom demais. Eu vou lhe dizer que ficaríamos aqui muito mais tempo. Vamos ter que pagar a hora extra da cal Ah, hoje. não, aqui ó, É, ainda tem, se vocês forem, assim, breves e objetivos na despedida, a gente ainda consegue entregar Em tempo. em não, tempo, então vamos ser sem bem pagar bem como é que é, o adicional noturno. então Mas, vamos professor, não, é brincadeira. Fique à imagina. vontade para se despedir da turma. Eu, de antemão, gostaria de dizer que sempre foi um prazer muito grande, né, de lhe encontrar nas escolas e a maneira como você cedeu suas aulas todas as vezes para que eu pudesse fazer as minhas intervenções nos mais variados colégios que nós já nos encontramos. Parabéns pela sua carreira, pelo seu trabalho e toda a sua dedicação, né, junto aí à meninada, aos jovens. E estamos na torcida, né, pelas novas fases do seu trabalho na parte digital, na parte aí das redes sociais, enfim, no conteúdo. Uma decisão ousada, corajosa, mas que não só nós, né, mas outras pessoas que nós temos em comum, né, contato, né, contato comum, como são próximas, estão torcendo por você também, né. Então, toda vez que a gente fala no seu nome, sempre corre ele, meu Deus, positivamente, né. Então, isso é muito bom, né? Porque é tão legal a gente ver pessoas de bem falando de pessoas de bem, né? E a gente vê, assim, uma torcida, né? Genuína, verdadeira, querendo bem, né? Então, você vai sempre poder contar com a gente aqui. Pô, Na agradeço. torcida, já de certeza, como já lhe mencionei, mas espero que o Escola em Voz também possa estar à sua disposição quando a gente precisar, vão chamar, né? Isso porque tu pediu pra ser objetivo, né? Então, Mas não, os É, mas elogios, elogios foram todos merecedores. Obrigado, Eu gostei obrigado. das suas palavras. cara, eu agradeço muito o convite, fico feliz com as palavras também. Eu fico feliz de saber que outras pessoas também torcem por mim, porque, cara, eu acho assim,
o nosso meio ali, ele sempre foi muito competitivo, né? E eu nunca concordei muito com essa competição toda que existe interna entre os professores. Sempre achei que deveria ser um ambiente muito mais colaborativo e assim que eu estive em todos os lugares que eu trabalhei, né? Eu nunca tive nenhum problema de relacionamento com colegas, com coordenadores, com diretores, porque eu acho que é um ambiente que todo mundo tem que se ajudar, todo mundo cresce junto. É Pra mim isso aí. sempre foi assim, educação sempre foi crescer junto. Não tem essa de puxar tapete de um, não sei o quê, não. Cara, eu faço meu trabalho, me relaciono bem com a galera. E assim, ó, eu tava falando ali que agora, vou ser breve, por quê? Porque saindo daqui, eu ainda tenho a monitoria do meu curso do Enem pra dar, tá? Que é ao vivo, toda quinta-feira, então eu vou passar aqui, ainda tem, pra ver como a nossa jornada, ela não termina, né? É Ela não verdade. termina. Então, assim, queria de novo agradecer aí o convite de vocês, foi um prazer enorme, um bate-papo que o tempo voou, passou rápido. Pessoal, se quiser me encontrar ali, pra quem não sabe, o meu apelido é Gusta, né? Sou o Gustavo, meu apelido é Gusta, então as minhas redes é só jogar lá o Me Gusta Bill, você vai me achar, tanto no YouTube quanto no Instagram, até no TikTok, eu boto Eita, algumas coisas de vez nós. em quando ali, então a gente vai botando conteúdo ali agora próximo do Enem, ali coloco bastante coisa Enem, e tem conteúdo de biologia, tanto para a parte vestibular quanto para divulgação científica também. Então eu tô sempre produzindo conteúdo, tá? Não paro ali. Ali é todo dia. Bom. Gusta, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar aqui conosco, batendo esse papo. Foi uma honra para a gente receber aqui. Eu, particularmente, fico muito feliz de te ter aqui no podcast. Eu acredito que o Anderson também. As palavras dele foram. Descreve exatamente o que eu sinto também, né? E só torço aí pelo teu sucesso. Espero que tu consiga fazer essa virada de uma forma tranquila, de uma forma saudável, principalmente, né? E que a gente possa ter umas esperanças de um mundo melhor, de conquistar as mentes e os corações das pessoas, mesmo que aos poucos, mesmo que poucas, mas para que elas tenham a consciência coletiva de que o meio ambiente é de todos, não é de um nem de dois. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui, obrigado a Top Master Studios Broadcasting, diretamente de Entrou na minha onda, viu? San José. Já A- estamos a- aonde? No Texas? A Cal aqui conosco, dando esse auxílio de sempre. O Johnny, que está lá na outra sala. Obrigado, gente. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, Escola em Voz, podcast de educação. Estamos aí no YouTube, no Spotify, onde você pode só ouvir. E inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, saibam os conteúdos que nós estamos postando lá. Este conteúdo está próximo da prova do Enem. Nós temos conteúdos direcionados para mantenedores e diretores, pais de alunos e alunos da educação básica. Segue a gente, que tem muita coisa boa. Grande abraço.